passar alguns panos quentes, né? O presidente Marcelo Teixeira na situação do técnico Fábio Carille. É claro que a gente acompanha esse cenário que vem principalmente dessa queixa do futebol japonês. Quem também falou no Santos foi Diego Pituca. É claro que é um momento especial para ele, voltando a vestir a camisa do Santos, um dos titulares hoje, inclusive com a faixa de capitão, em um lugar que ele conhece bem, porque antes do Santos teve também passagem importante pelo Botafogo de Ribeirão. Ele fala sobre a emoção dessa volta ao Peixe. Fico feliz, né, de estar voltando para o Santos, né? Todo mundo sabe o carinho que eu sinto. Ainda mais também tenho um carinho pelo Botafogo, né, onde eu fui campeão. Mas espero que amanhã a gente consiga sair vencedor. Já do lado do Botafogo, a equipe mandante desse duelo, também muita expectativa para esta temporada. E o presidente, Adalberto Batista, o principal investidor desta equipe de Ribeirão, falou mais cedo hoje com a Rádio Bandeirantes durante o Mundo dos Esportes e respondeu sobre o que podemos esperar do Botafogo no Paulistão, também na Série B e na disputa da Copa do Brasil, que o Botafogo estará esse ano. Vamos ouvir. É isso, esse ano a gente tem uma expectativa muito grande. Vai ser o terceiro ano seguido que o Botafogo participa da Copa do Brasil, algo que jamais aconteceu na história do clube. Vamos entrar aí no Campeonato Paulista, estreando hoje contra o Santos, com uma boa perspectiva de fazer um bom campeonato e passar novamente na fase de grupos. O ano passado caímos no grupo de Red Bull, Bragantino e Santos e conseguimos, vamos ver se esse ano estamos no grupo, outra vez no grupo difícil, mas vamos ver se conseguimos aí passar de fase. E no Brasileiro, esse ano, nós fizemos um planejamento de ano após ano, primeiro de uma manutenção na Série B para melhorar a estrutura do clube e tal, e hoje nós nos sentimos aptos a brigar pelo acesso. Então vamos fazer uma Série B esse ano com um investimento para conseguir o acesso. É claro que o acesso é muito difícil, times grandes aí que caíram e outros que ficaram, mas vamos fazer, tenho certeza que uma Série B competitiva para brigar pelo acesso. Projeções altas para o Pantera nessa temporada, buscando o acesso na Série B para a Série A e também uma boa campanha de classificação mais uma vez no Campeonato Paulista. Para isso eles contam com o técnico português Paulo Gomes, que faz hoje a sua estreia e falou sobre o adversário, sobre a importância desse jogo contra o Santos. Fala, Portuga, o novo técnico do Botafogo. Olha, primeiro de tudo temos que respeitar o Santos como uma grande equipa, com grandes jogadores, não é? Temos que respeitar o Santos. E depois temos que respeitar ainda mais o Botafogo, que é um clube centenário, certo? E é a camisa que nós vestimos e temos que respeitar ainda muito mais o Botafogo, sendo sérios, dando o nosso máximo dentro de campo. Isso é a minha principal exigência com os atletas. Temos que deixar tudo dentro de campo. Então esse é o clima da estreia do Botafogo nesse Campeonato Paulista, com muitos reforços, inclusive provavelmente o nome mais conhecido, Leandro Pereira, de grande passagem no futebol japonês e claro, se destacou no Palmeiras, conhecido também como Leandro Banana, centroavante com passagem também pela Chapecoense no futebol brasileiro. Estreia hoje com a camisa 9 do Pantera em Ribeirão Preto, inclusive o estádio Santa Cruz, com novos naming rights. Já era a Arena Eurobike, agora Arena Nicknet Eurobike, o estádio que é um dos grandes centros de evento do interior de São Paulo, agora com mais investimento. Canhão. Em instantes, os times em campo no Estádio Santa Cruz. Vamos escalar os times, começando pelo Peixe, o Santos, Bruno Miliozzi. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Escalando o Peixe para a estreia na temporada de 2024, um ano fundamental para o Santos, e o técnico Fábio Carille manda a campo o goleiro João Paulo com a 1, na direita Aderlan tem a 4, na zaga 2 Gil e 6 Joaquim, pela esquerda Felipe Jonathan veste a camisa 3, meio de campo de 5 João Schmidt, 8 capitão Diego Pituca e 10 Giuliano, no ataque 7 Pedrinho, 11 Guilherme e 9 para o argentino Júlio César Furk. E na reserva, opções para Fábio Carille: Diógenes, Rodrigo Falcão, Messias, Basso, Rainer, Zanocelo, Tomás Rincon, Casares, Marcelinho, William Bigode e Otero. Ribeirão Preto, Estádio Santa Cruz, às 6 tem Botafogo e Santos. Agora, os donos da casa, o Botafogo Miliozzi.
Botafogo, orgulho de Ribeirão. Do centenário Botafogo de Ribeirão Preto, que manda campo com o técnico português Paulo Gomes. 1 goleiro João Carlos, linha de 5, de 2 Tássio, 3 Lucas Dias, 4 Bernardo Chapo e 5 Fábio Sanches. Pela esquerda, Jean Vitor veste a 6. Meio de campo de 8 Matheus Barbosa e 10 Leandro Maciel. E no ataque 7 Douglas Baggio, 11 Alexandro e 9 Leandro Pereira. Ô Leandro Banana. E na reserva do Botafogo? 12 Michael, também João Maranini, Erickson, Carlos Miguel, Patrick Bray, Pedro Rodrigues, o experiente Felipe Souto, 19 Emerson Negueba, Thiago Alves Português, Toró, Lucas Cardoso e Walisson. Arbitragem em Ribeirão para Botafogo e Santos. Arbitragem de João Vitor Godoy, auxiliado por Neuza Inês Bach e também por Evandro de Melo Lima. Guilherme Nunes de Santana é o quarto árbitro e quem cuida do VAR é Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Lado a lado os times em campo. Vem programado no estádio Santa Cruz. Botafogo com seu tradicional uniforme, com o branco predominando e a faixa no peito. Faixas em vermelho e preto. Santos com seu uniforme número 2, listras em branco e preto. Muitas crianças, mascotes, subindo para o gramado do estádio Santa Cruz ao lado dos jogadores de Botafogo e Santos, abrindo o Campeonato Paulista 2024. Os times agora já se perfilam, estão ali próximos ao centro do campo, levados pela equipe de arbitragem, que hoje veste um uniforme meio... É abóbora aquela cor ali, um vermelho? Não é um vermelho vermelhão, né? Você que entende tudo de moda, Rafael Oliveira, um verdadeiro estilista, aquilo é vermelho? Vermelho não é não, né? Não, acho que não. Acho que tá mais para um laranja mesmo, alguma coisa ali né? Parecido. É bonito até, interessante. Não usaria uma roupa assim, mas é bonito. Bom, os times já estão em campo, perfilados, e no Nacional Brasileiro, nesse instante, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Botafogo e Santos vão abrir o Campeonato Paulista. Opinião na Bandeirantes. Rafael Oliveira, é um novo time do Santos, também pudera, depois do fiasco do ano passado, uma troca gigantesca no elenco, troca de técnico, no Botafogo também. O Botafogo até que não fez um Campeonato Paulista tão ruim, né? Mas o Botafogo e o Santos, que aliás esse ano vão jogar ainda mais 2 vezes pela Série B, o Botafogo espera fazer uma boa temporada. O que você espera do jogo em Ribeirão Preto, Rafael Oliveira? Bom, espero equilíbrio e também as primeiras impressões de uma temporada, porque no caso do Botafogo é um time que
foi muito ao mercado, tinha um ponto para atacar, que era justamente a capacidade ofensiva. O ataque produziu muito pouco na Série B. Mas essa curiosidade em relação ao primeiro Botafogo do Paulo Gomes. Vamos ver como vai ser essa estreia do treinador português. Mas é claro que os olhares estão todos voltados ao Santos. O Santos começa uma temporada delicada, uma temporada desafiadora e de muita pressão. Não dá para pensar em repetir o desempenho de anos anteriores, e o segundo semestre tem uma obrigação, uma responsabilidade dentro do Campeonato Brasileiro, que é retornar à elite. Então hoje eu acho difícil cobrar ou esperar que seja um grande nível de exibição de qualquer um dos dois lados. É mais para entender quais são as estratégias, as prioridades, as primeiras opções táticas que a gente vai poder ver. São 18 horas em ponto, horário de Brasília. Está tudo pronto para o início do jogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. João Vitor Gobi, árbitro de 28 anos, vai autorizar o início de Botafogo e Santos, começando a temporada. Santos ataca então para o gol que fica à direita das cabines de rádio e televisão. Torcedor continua chegando nas arquibancadas do Santa Cruz. Tem mais torcedor do Santos do que torcedor do Botafogo nesse instante dentro do estádio do Botafogo. E você vai se ligar em mais um Paulistão com todo o time Bandeirantes, com toda a nossa equipe técnica, mesa de som Rafael Palmeira, com central técnica, com a central técnica tendo Roberto Dias, Beto Rebeque, com as imagens de Alexandre Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nas redes sociais, a Beatriz Avelar. Os times agora se preparam para variar. O jogo vai começar com atraso. São 18 horas, 1 minuto. Tosa agora subindo com os capitães. O Diego Pituca é o capitão do Santos. O Leandro Pereira, o Leandro Banana. É o próprio, né, Milhose? É ele? Ele mesmo, com passagem em Palmeiras, banana? Chapecoense. Ele gostava da fruta? Pela envergadura do atacante, viu, Canhão? Porque ele tem ali o tronco um pouco retorcido e lembra ali, quando ele tá correndo, o formato de uma banana. A gente vai ver. Ah, é? Lembra, você vai perceber, Canhão. É por isso, então? Mas todas as bananas são assim, torcidas, retorcidas? É, a gente pode chamar ele de Leandro Nanica, então, porque a banana Nanica tem mais essa característica. Né? Mas ele é grandão, ele é alto, aí não dá pra chamar de Nanica. Mas sabia que a banana Nanica é a grande? A pequena é a banana maçã. É mesmo? Minha avó que me ensinou. Puxa vida, isso. É bom conversar com quem entende e tem um pomar no fundo de casa. Bom, né, Rafa? Interessante isso, muita cultura, né? É muita cultura. A gente vai absorvendo esse conhecimento, né? Confesso a você, me deu até vontade. Eu não trouxe banana hoje, trouxe maçã para o intervalo. Boa opção também, cara. Ótima opção. Bom, tudo pronto para o início do jogo. São 18 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Vai começar no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O árbitro observa ali a posição dos seus assistentes, a Neuza Bach, o Evandro de Melo Lima. 4-4 com o Guilherme de Santana, com a equipe de arbitragem. Equipe de arbitragem trabalha toda na federação, hein? Todo mundo na federação, todo mundo acompanhando em tempo real as imagens, e é de lá o recado. Atenção, vai autorizar João Vitor Gobi. Tudo pronto para começar Botafogo e Santos. Abrindo o Paulistão. Começa o jogo em Ribeirão Preto. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Sai jogando o Peixe, domina na entrada da grande área. Gil acabou de chegar, já chega e domina a bola. Abre a jogada para o Adelan pela meia direita. Projeta o passe pela ponta. Liberdade, caminha com ela, puxa por dentro o Pedrinho. Já dá o primeiro drible, devolve a bola. Serve mais atrás então. Trocam passes, zagueiros do Santos. Faz a inversão, Joaquim. Toca a abertura feita lá para a ponta esquerda. Devolve a bola, entrada da grande área. Perde João Paulo, domina a bola, sai jogando o goleiro do Peixe, já entrega ao lado para Gil. No visual o gramado não parece muito bom. Alguns pedaços mais escuros no visual. Aparentemente no visual tá ruim, mas a bola tá rolando. Peixe domina a jogada com Pituca do lado esquerdo. Toca pela ponta, recebe de volta com Felipe Jonathan. Começa jogando atrás com outro zagueiro, vira a jogada. Joaquim para Gil. Domina a bola, diminui um pouco ali a imagem. Domina a jogada pela meia esquerda, vira o passe por dentro. Dá Felipe Jonathan, recebe de primeira. Dá Giuliano, tira a marcação, domina Leandro Pereira. Corre à frente, enfia o passe para a esquerda. Recua na fogueira para João Paulo, pé direito na bola. Já bica o goleiro.
lança a jogada pro ataque, a bola cai do lado esquerdo, porque tenta de cabeça. Na jogada vem à frente, Fábio Sanches tirando, volta a bola no meio, falta a arbitragem, não deu, Botafogo ganha a jogada, o Peixe reclama, domina a bola, Leandro Pereira, parte na meia direita, já tentou o Tássio, levantou pro gol de cabeça, tirou aqui atrás a Berlan, rebote, volta no meio, com Matheus Barbosa, vai no meio, arbitragem não marca a falta, o jogo segue intenso, domina a bola e vem pro ataque o time do Santos, já domina, partindo à frente, abre a passada pra ponta, forte demais para Pedrinho, passe forte demais, ela vai para fora, já deu para perceber, Miriose, chegadas mais firmes, nesse início de jogo tá todo mundo chegando junto, Miriose. É isso, mas o Gobi, árbitro da partida, tá deixando passar, não marcou nenhuma falta até aqui, e é claro que com o gramado um pouco prejudicado, como você falou, Canhão, as entradas duras acontecem mais, tem mais dividida, e aí já vai tranquilizar o Paulo Gomes, árbitro português, não deu nem 3 minutos de jogo, já tá reclamando na orelha da arbitragem, e já pede calma para ele ali, o Gobi, para seguir a partida com tranquilidade. 2 minutos e meio do primeiro tempo, Botafogo e Santos empatando em 0-0. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Trombada na meia esquerda, a arbitragem já chama. Departamento médico do Botafogo e o do Santos. Um caído de cada lado, Miriose. É isso, é o Maciel, o volante da equipe do Botafogo, que levou a pior. Ele tá com a mão na cabeça. É claro que existe um protocolo de concussão, qualquer choque nessa região, para que não haja risco, né, de algo mais grave. Foi num lance com o Felipe Jonathan, não, foi com o próprio... O Júlio César Furque parece que voltou por ali, acabou acertando numa dividida com ele e ele segue caído. O jogador do Santos já levantou e na mão na nuca é preocupante, mas parece que vai ficar tudo bem com o camisa 10 do Botafogo. 3 minutos de jogo, primeiro tempo, placar de 0-0 para Botafogo e Santos, abrindo a temporada, abrindo o Paulistão 2024. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Bola que atrás então, vai jogar o time do Botafogo na sua defesa, arbitragem já para o jogo, atendimento médico em campo, continua. Deixa o campo o jogador do Botafogo, recuperado, um choque cabeça com cabeça, felizmente nada mais sério. O outro vai dar bola ao chão e a saída agora vai ser dada pelo João Vitor Gobi. Bola aqui no meio do campo, de quem ele está fazendo o sinal pro Pituca, tá chamando o Matheus Barbosa. Quem é que vai reclamar? Ah, a bola do Botafogo então, vai ficar aqui atrás com o jogador do Botafogo, o Matheus Barbosa. 4 minutos, primeiro tempo. Começo de jogo, obrigado esse. Domina Matheus Barbosa, põe o passe na esquerda, forte demais, ela vai para fora. Ele tenta o passe na ponta com o Jean Vitor, direto essa bola para a linha lateral. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Lateral pro Peixe, cobrança de Aderlan, enfia pelo meio, sobe de cabeça na marcação, zagueiro, tira Fábio Sanches, rebate na esquerda, volta na ponta pro time do Botafogo, domina Alexandro, recua de longe, a bola vem na marcação, o Santos, João Schmidt, dá João Paulo dentro da grande área, dele pro zagueiro do Santos, domina, sai Joaquim, lança mais à esquerda, puxa a marcação, vem da meia, já recua, serve ao lado, Gil domina com tranquilidade, vai jogar com quase 5 primeiro tempo. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. A central técnica Bandeirantes, com Roberto Dias e Beto Rebeck marcando, com Rafael Palmeira na mesa de som, em Ribeirão Preto. A bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da primeira rodada do Campeonato Paulista. 0-0 Ribeirão. Botafogo e Santos, Enzo Ortega. Canhão, jogo no intervalo. Bragantino e Água Santa seguem empatando 6 gols. 0-0 lá no Nabia Bichedi. Sai atrás a marcação do Santos pela meia direita. Pedrinho toma, vai embora pro ataque, dominou, partiu Pedrinho no ataque. A Furque na direita, a linha de fundo. Vem Fábio Santos, protegeu, caiu sozinho o centroavante do Santos. Chegou patinando, não domina a bola. Quando olhou o campo já acabou, Miriose. O negócio dele não é a bola na frente, né? Não é a corrida. Gosta de fazer o pivô, de bolas pelo alto. O Furque se atrapalhou inteiro para correr nessa bola na ponta direita. Apenas tiro de meta Botafogo, 0-0 em Ribeirão.
Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes. 6:30, primeiro tempo, 0-0. Bandeirantes Porto Alegre, futebol na maior rede de rádios do Brasil. Você com a gente no Band Play, não importa onde você está, em qualquer lugar da galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Domina aqui atrás do peito com o zagueiro Joaquim. Levanta a direita, bola para Pedrinho de cabeça, sobe na marcação. Tira Jean Vitor, cai no meio do campo do Botafogo ainda. Recua a bola, mais atrás, volta a posse. A posse de bola volta para o Chapo. Domina, recomeça a jogada. Matheus Barbosa pela meia direita. Tem liberdade, ajeita caminho, camisa 8 do Botafogo. Enfia o passe para a meia direita com Douglas Bádio. Bádio dominou na direita, linha de fundo. Tenta Tássio, desce no apoio. Bádio encostou, domina Tássio, obrigado a recuar a jogada. Começa a dar a bola no seu próprio campo de longe. O recuo. Volta na marcação, goleiro João Carlos com o pé domina e joga na entrada da grande área. Você na Bandeirantes também. Na faixa estendida do FM em 86, em 96, em 86.3. 86.3. Lá vem de novo o Botafogo, bola aberta com Bádio pela direita. Toca a Tássio, tomou pressão. Em cima dele, volta marcando o Guilherme. Pressionado, volta a jogada. O Botafogo recomeça. São 3 zagueiros mais atrás. Domina a bola, Bernardo Chapo. Domina Chapo, passa no ataque. Jean Vitor na esquerda. Tem liberdade, o lateral no fundo. Para a grande área. A bola mergulhou de cabeça. Mergulhou, botou para fora na ponta, dentro da grande área, Joaquim. Escanteio, Botafogo na esquerda, Miriose. E quem salvou essa bola pelo alto foi o 8º melhor zagueiro em bola aérea do mundo, segundo o levantamento de uma revista europeia. Joaquim coloca essa bola para fora. Virgil van Dijk é o líder do Liverpool. Será que o Joaquim está perto do Van Dijk, Canhão? 8 minutos do... Ele ainda pergunta. 8 minutos do primeiro tempo. Escanteio, o Botafogo vai todo para dentro da grande área. Os zagueiros lá dentro são 3, hein? Chapo, Fábio Sanches, Lucas também lá dentro, primeira trave. Opa, pintou um clima lá. Estão beliscando, empurrando, é mão aqui, mão ali. O árbitro vai lá, enquadra todo mundo. Vai lá chamar a atenção do Pituca, chama a atenção do jogador do Botafogo. O Lucas Dias foi lá, dá um sorrisinho irônico, vai autorizar a cobrança. João Vitor Gobi, 8:30 o primeiro tempo em Ribeirão. Escanteio pro Botafogo. Autorizada a cobrança para Lucas Dias de cabeça. Joaquim, resvala, vendendo Pereira. Cabeceou no meio, tentou o vôlei espirrada. Joaquim, de bico, corta e manda a bola para lateral pela metade do campo. O Botafogo queria a primeira grande chance do jogo. Ela fica quicando na grande área, Miriose. E mais uma vez o zagueiro do Santos aparece para resolver, porque pelo alto o Santos perdeu em 2 oportunidades e a finalização só não saiu diretamente pro gol do João Paulo, porque o zagueiro estava na bola, preciso dentro da pequena área para salvar o Santos e deixar o 0-0 no placar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 9 do primeiro tempo, como começa o jogo em Ribeirão. Rafael Oliveira, 0-0, Botafogo e Santos. Um início acelerado, o Botafogo melhor, né? O Botafogo pressionando um pouco mais quando não tem a bola e tentando trabalhar um pouco mais a bola desde trás quando tem a posse. Solta bastante os seus alas, que se juntam praticamente a 3 atacantes. O Maciel começa com um segundo volante de liberdade, de chegada, e o Santos, por enquanto, com alguma dificuldade, tanto para reter a bola quanto para pressionar. Não é fácil pressionar, começar uma pressão lá em cima, tendo Furti e Juliano por dentro. Esse vai ser um desafio para o Carille no ano. Domina Joaquim, entrada na grande área, o Peixe troca passes no seu campo, Gil domina, lança a mãe direita, vira jogada para Pituca para Gil de novo, inverte, bota na ponta esquerda para Felipe Jonathan, cabeceia, ajeita no peito, gira na marcação, tenta Guilherme, já perdeu, sobra a volta a ser do Botafogo no meio para Leandro Maciel, ele volta a bola com o goleiro João Carlos dentro da grande área, Ribeirão Preto, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos é o primeiro tempo. Placar do Paulistão no Santa Cruz, Botafogo e Santos, primeira rodada, 0-0, Enzo Ortega. Canhão, o Botafogo estreou com vitória no Campeonato Carioca para cima do Bangu, pelo placar de 2-0, gols de Júnior Santos e Jefinho. Bandeirantes Goiânia, futebol é na rede Bandeirantes de rádio. Bádio domina com o time do Botafogo, entregando bola para a direita, gira bem o passe na ponta. Tenta Tássio recua marcado, sai jogando no meio o zagueiro Lucas Dias. Domina e volta a bola, recomeça no próprio campo. O Botafogo, 11, primeiro tempo, 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Chapo na grande na bola, Gil escolta a bola para João Paulo sair sozinho para pegar dentro da sua grande área, completamente tranquilo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
11 primeiro tempo, Bandeirantes Campinas, é o futebol na rede Bandeirantes de rádio. Sai jogando peixe, bola aberta pelo meio do campo, encosta o capitão Diego Pituca, dá na ponta, bola mal passada, queria um no ponto, tem uma frente na marcação, lateral do Botafogo, falta no meio em cima do Tássio, recupera a bola, acaba levando um tranco aqui atrás, o jogo está parado, é falta para os donos da casa. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Olha que atrás pro time do Peixe, Aderlan tentou pegar, rasga a defesa. Carrinho de Vitor, ela chuta e bate, ela é chutada e bate ainda no pé do Aderlan. É lateral, bola pro time do Botafogo no ataque, meio do campo. 12 primeiro tempo, 0-0. 8 da noite tem São Paulo e Santo André. Ulisses Costa com João Pedro Viscardi com Paulo do Vale. Às 8, São Paulo estreia em casa no Morumbis contra o Santo André. Outra vez a bola sai pela linha lateral. Novo arremesso, ataque do Botafogo ainda. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. São 18h15, marcando o quinto sinal Bandeirantes. Sobe de cabeça aqui atrás a marcação do Peixe, tira a defesa. Cai na meia direita, pede a falta Juliano, nada de falta. Toma a frente, ganha o time do Botafogo pela meia direita com os zagueiros. Vem Lucas Dias, na direita, Tássio encosta, Baggio com ele. Domina Tássio, prende o passe na meia direita, não volta a bola. Até Matheus Barbosa, recua a jogada, volta Lucas Dias. Abre pelo meio, passa na marcação por dentro. Sai do Fábio Sanches, fica pro Bernardo Chapo. Chapo domina, volta a bola para Fábio mais atrás. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Para Grande Ribeirão, Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, para toda a Grande Ribeirão Preto. Ataca da jogada Alexandre com o Botafogo, dá o passe na meia esquerda, vira o passe por dentro, vem Matheus Alessandro, dá a bola com o Leandro, domina Leandro Pereira, já recua, devolve atrás, começa, volta Alexandro, tenta a finta, marcado, Pedrinho chega, consegue a jogada, volta roubando a bola, vira pro Aderlan, se enrolou com 2, perdeu na primeira bola, na segunda ganhou, dá para Gil pela meia direita, vira o passe, vem João Schmidt, perdeu, vem Alex, dominou no meio, de frente baixo, ajeitou, travada, ele pega a sobra, de bico, tirou Joaquim aliviando, ela volta na sobra com o time do Botafogo, indo com o zagueiro Lucas Dias, abre a passada pela meia esquerda, tocou na meia, para Matheus Barbosa, vai no fundo ainda com Leandro Pereira, fecha aberto na ponta esquerda, Alexandre com ele, toca ele, volta a bola para o camisa 11, 2 em cima, balançou, recuou, devolveu o passe, recua a jogada, dá Leandro Pereira, começa voltando bola para o zagueiro Chapo, Chapo do Bijan Vitor, perdeu, tira João Schmidt, recuperação para o Peixe, na velocidade, em contra-ataque na meia, Pedrinho na esquerda, é bela inversão, Guilherme domina, aberto, lado esquerdo, tá na área, limpou, bateu pro gol em cima do zagueiro, rebote, volta fora da grande área para Pituca, Pituca outra vez a Guilherme, limpou, clareou, sai da área, não chuta, recua, dá João Schmidt, cortou pra canhota, perna boa, não chuta, fica pensando o que fazer, devolve a bola pra ponta esquerda, pra Guilherme de novo, encara a marcação, tenta a frente, o Contácio, já limpou, vai na área, tentou demais, adiantou, cruzou pro gol, travada, ela saiu com a bola e tudo. Tá marcando a Neuzabac, tiro de meta na jogada do Guilherme, ele já passou uma liga de fundo, Miriose. O João Carlos acusou e a Neuza confirmou que já tinha saído com a bola, o atacante do Santos, na primeira espetada do Peixe pelo lado esquerdo, não sei se tive essa impressão, mas está marcado tiro de meta pro Pantera. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Cultura Bandeirantes em Vargem Grande do Sul, você ligado nas emoções do Paulistão. A partir de hoje tem muita bola rolando no Campeonato Paulista, com todo o time da rede Bandeirantes de rádio. Sai atrás do Botafogo, atrás com o zagueiro Chapo, Chapo toca a bola, dá Jean Vitor, enfia o Penela, enfia no meio, Leandro Pereira, sobe Gil, domina com dificuldade, ela escapa, ele domina e tem que ela sair, volta para João Paulo dentro da grande área. Em Ribeirão Preto a bola rola, o relógio não para. 15 primeiro tempo. Abrindo o Paulistão, Botafogo e Santos empatam em 0-0, Enzo Ortega. Canhão Lucas Veríssimo comunicou hoje à nova diretoria que não jogará mais pelo Corinthians. O Aldo Rei ofereceu 9 milhões de euros pelo atleta e sem contrato assinado, o Timão não receberá nenhuma parte deste valor. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Bade domina, carrega a jogada no meio, corta por baixo, a bola vai para trás. Joaquim acerta a bola, ela vai para fora pela linha lateral. E o jogo em Ribeirão, Rafael Oliveira, 16 primeiro tempo.
Por enquanto é um Santos com dificuldades, né? A primeira chegada foi uma escapada em velocidade. O time não consegue reter muito a bola nesses primeiros passes. E até uma das dúvidas antes da bola rolar é: Pedrinho e Guilherme preferem o lado esquerdo. Quem vai jogar pela direita? É o Pedrinho. E foi com o Guilherme acelerando na ponta esquerda que saiu a primeira jogada individual. Mas é um Botafogo bem mais confortável com a bola enquanto o Santos espera. 16 minutos e meio, primeiro tempo. Alô, Valdir Caldeira, é santista. Ouve futebol na Bandeirantes. Alô, Marcos Donato é palmeirense. Tá só esperando o Verdão na temporada também no Campeonato Paulista. É a grande audiência da Rede Bandeirantes de Rádio. 16 e meio, primeiro tempo. Olha o chapéu que dá o Bernardo Chapo. Sai com moral. Que categoria do menino. Ei, Milhões, com direito a chapéu. Impressionante. Não é porque ele é zagueiro que ele é caneludo, né? E ele aplicou um chapéu pra cima do atacante do Santos. Coisa bonita para deixar a saída de bola mais atraente, mas quando passa no meio de campo não é mais tão fácil, né, Canhão? O santista Dedé Gomes está ligado na Bandeirantes, esperando que o Peixe faça uma boa temporada. Tá todo mundo esperando o Dedé. 17 minutos do primeiro tempo. Por enquanto 0-0 para Botafogo e Santos. Sai atrás a Chapo, toca na ponta. Opa, o passe errado. Domina aqui atrás o Aderlan com o time do Santos. Já recua, vira o passe para João Schmidt. Dá pro Aderlan, toca a Pituca na meia esquerda. Guilherme domina, colocando no chão, passa Juliano. Pela ponta esquerda ele dispara Beto. O Felipe Jonathan é lançado, parte Felipe Jonathan. 17:30, primeiro tempo, 0-0. Toca a bola, vira para Juliano. Já recua Juliano. Volta a bola para Diego Pituca, que entrega de volta a bola para Juliano, que vira na ponta esquerda para Felipe Jonathan, que toca Juliano. Se apresenta o camisa 10 do Peixe. Já vira para Guilherme. Encara a marcação de Lucas Dias. Zagueiro do Botafogo em cima. Recua, dá a Pituca para Juliano. De cabeça, ajeitou, tentou porque toca o zagueiro. A bola sai da grande área. Acertou ali o Juliano, o zagueiro do Botafogo. Está no chão. Domina aqui atrás da jogada, tira, bota para fora essa bola. Tirando de bico o Tássio. Ficou reclamando de uma falta o zagueiro do Botafogo. A arbitragem nada marca. A bola foi retirada de campo, Biliose. Foi o Lucas Dias, camisa 3, que quando dá o bote em cima do Juliano, acaba trombando com o jogador e leva a pior. Já conversaram por ali com a arbitragem. Gobi dá ok para todo mundo e segue o jogo 0-0. Cultura Bandeirantes de Leme, Rede Bandeirantes de Rádio. 0-0, jogo em Ribeirão Preto. 18 minutos e meio, primeiro tempo no estádio Santa Cruz. E tem gente entrando ainda. Olha aqui atrás, meio campo do Santos, domina com liberdade. Toca a bola pela meia direita, o Aderlan. Vira o passe na ponta para Joaquim. Felipe Jonathan tenta o passe na ponta para ninguém. Esse passe errado. É pro goleiro João Carlos do Botafogo jogar sozinho dentro da sua grande área. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Para a direita, o Botafogo aperta, Tássio domina, dá na meia direita para Matheus Barbosa. Carrinho adianta, jogada para Bádio, domina Bádio, tocou na ponta, Tássio no fundo forte, a bola sai. Em lateral, defesa Santos, lado esquerdo. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul pela frente. 19 minutos é o primeiro tempo em Ribeirão com 0-0. Às 8 tem a estreia do São Paulo. As estreias de São Paulo e Santo André. 8 da noite, Ulisses Costa com João Pedro Visgarbi com Paulo do Vale. Jogo parado aqui atrás, a arbitragem chama a atenção do capitão do Santos, Pituca. Cobrada a falta, lado esquerdo, já recua a jogada, Guilherme. Toca pelo meio campo, para Pituca, Pituca para Gil. Gil domina a bola pela meia direita. Toca João Schmidt, faz o giro, escapa da marcação feita no meio. Pegando em cima dele, vem Leandro Maciel. Enfia do lado esquerdo, gira bem. Felipe Jonathan por dentro, na área, a Furk dominou para trás. O zagueiro coloca o pé e manda para fora. Escanteio Santos na esquerda, Miliose. Para conseguir o primeiro escanteio do Santos no jogo, lançado o Furk de fora da área, aproveita ali a marcação da zaga e coloca para fora o primeiro escanteio para o Peixe na temporada. 20 minutos próximos dos 20 minutos do primeiro tempo. Tem escanteio Santos para a grande área, Gil. Joaquim, Gil é ótimo por cima. 20 minutos do primeiro tempo. Todo mundo marcando, todo mundo. Chama a atenção, goleiro João Carlos, posiciona ali a sua defesa. 20 minutos, primeiro tempo. Juliano, na direita, Pedrinho para fazer o primeiro, bateu por cobertura! Fora! Perdeu a chance o Peixe.
Pedrinho entrou na área, domina. Acho até que o gramado atrapalhou o domínio. A bola vai quicando de um jeito esquisito. Liberdade, Pedrinho. Domina. Toca de canela por cima do gol, Milhose. Na sequência do lance, encontrou um buraco do lado esquerdo da zaga do Botafogo. E o Pedrinho disparou pela direita. A bola maltratou ele. Ficou difícil para finalização, mas com um toquinho ele ainda consegue encobrir o goleiro João Carlos. Encobre também o gol e perde a grande chance do Santos no jogo. Leandro Pereira, Botafogo ataca na esquerda, faz a finta da ponta, puxa pelo meio, volta a jogada ali no Maciel, recua a bola, volta pelo meio do campo ainda com o zagueiro, domina Chapo, domina lá do esquerdo, faz a inversão, na direita Tássio, levanta o braço, é muito forte, a bola vai para fora direto, para a linha lateral, em Ribeirão Preto, a bola rola, o relógio não para. 21 primeiro tempo. Placar da primeira rodada do Campeonato Paulista. Santa Cruz, Ribeirão Preto. Botafogo e Santos empatam em 0-0. Enzo Ortega. Ganhou mais tarde, 8h15. Última partida do dia de hoje do Campeonato Paulista. A Ponte Preta recebe o Mirassol no estádio Moisés Lucarelli. Sai no meio o Santos, a inversão para Pedrinho de cabeça, esticou o pescoção. Chapo tira a bola, voltou, Pedrinho disputa. Põe o pé, Alex como ele. Opa! Os dois subiram o pé. A arbitragem dá falta para o Botafogo, né, Milhose? É isso, parando o jogo mais uma vez, Canhão. E para destacar um dos nomes do jogo, Diego Pituca, o volante que estava nos dois clubes nas últimas vezes em que os dois foram campeões. O Botafogo em 2015, campeão da Série D. Teve Diego Pituca como um dos seus destaques, depois ele vai para o Santos e estava no time de aspirantes do Peixe, quando o Peixe foi campeão paulista em 2016. Desde então, os dois clubes não conquistaram mais títulos. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Quase metade da metade, quase 22,5 o primeiro tempo. Sai jogando o Chapo, defesa do Botafogo na ponta. Na ponta o toque de cabeça, Jean Vitor tenta, volta João Schmidt. Ganha pro time do Peixe, toca a bola pra meia direita. Pedrinho corre, tenta driblar, ganhou, patinou. Na direita Pituca, fecha com ele. Pra Pituca, pra área, a bola pra Furque. Tira, que atrás a defesa, rebate Chapo para fora da grande área. Jean Vitor tira, tenta o passe na meia, consegue. Dá Alexandre, põe na esquerda o passe para Bádio. No comando, Leandro Pereira. Domina Douglas Bádio. Tá na área, bateu pro gol. Ela vai na mão do João Paulo. Fraca demais do goleiro do Santos essa bola, Milhose. E tá feita a primeira defesa de João Paulo em 2024. Uma defesa fácil porque o Douglas Bádio buscou o cruzamento, na verdade, e acabou ficando tranquilo pro goleiro repor a bola pro Santos. 0-0 em Ribeirão. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição do Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. 23 minutos e meio, primeiro tempo. Ataca o Peixe, o Botafogo todo encolhidinho aqui atrás. Domina a bola, Felipe Jonathan. Toca no meio, a Gil domina. O Botafogo tá todo no seu campo, hein? Toca a bola, Gil para Joaquim. Joaquim lá do esquerdo. Para João Schmidt, devolve a bola para Joaquim. Joaquim para Gil. E o jogo em Ribeirão, Rafael Oliveira. Alpineu Bandeirantes, 24 no primeiro tempo. 0-0. O Santos deu uma equilibrada no jogo, né? E o Pedrinho começa a aparecer mais também, o que é importante do ponto de vista da individualidade, das arrancadas, a mudança de direção. No último lance ficou mais exposta, mais nítida a questão do lado direito do Santos. O Aderlan não é um lateral para atacar o corredor. Como o Pedrinho flutua por dentro, não tem ninguém na ponta. O Pituca foi lá para fazer o cruzamento. Mas na volta, o Gil ficou exposto numa situação de 1 contra 1. É que o Baggio não conseguiu finalizar. Guilherme na bola, pancada nele, é falta e o Santos manda para a grande área. Os zagueiros bons por cima, Milhose. É isso, falta perigosa, já mandou o Gil e Joaquim, os dois que têm essa característica e também outros gigantes, né? O Júlio César Furque tem uma força aérea poderosa, a equipe do Santos vai colocar essa bola dentro da área. 24 minutos e meio, o primeiro tempo, o Santos cobra a falta lá do esquerdo. Juliano perto da bola, conversa alguma coisa ali com o João Schmidt. Para a grande área, repito, Joaquim e Gil. Furque também está lá na primeira trave. O Santos com chance de marcar o seu primeiro gol do Paulistão, 24. É falta para o Peixe. João Carlos sobe o muro, protege ali com 3 jogadores. Chama a atenção ali do homem base da barreira, o Tássio, para que ele venha um pouco mais para a esquerda. Vem a cobrança de falta, próximos dos 25. Juliano sai da bola. Schmidt, jogada ensaiada na grande área. Para Guilherme, livre, para trás. Colocou o pé e mandou para fora. Leandro Pereira, jogada ensaiada, quase deu resultado, não fosse o pezão do Leandro Banana. Milhose. E ele reclamou com todo mundo, porque o centroavante teve que fazer a recomposição rápida, ler a jogada, porque na jogada ensaiada do Santos, a defesa do Botafogo ficou vendida, tinha muita liberdade o Guilherme, o Leandro coloca para escanteio pro Peixe. 25 minutos do primeiro tempo, Gil permanece a grande área, conversa alguma coisa de dentro com Joaquim. Fica João Schmidt na primeira trave.
porque fica um pouco mais por dentro. Os zagueiros do Botafogo grudadinhos nos jogadores do Santos. 25 minutos e meio, primeiro tempo. Vai lá e dá uma enquadrada, arbitragem em todo mundo. Escanteio, Peixe autorizada, fechadinha pro gol, desvio, ela sai, pedem pênalti. No mergulho do João Schmidt, pedem pênalti. O outro vai dar apenas tiro de meta. É o primeiro lance pro VAR com toda certeza, Miliose. Na cabeçada do Schmidt, ele está mais baixo, agachado, e ele cabeceia a bola que acusa ter pego na mão do Maciel na sequência do lance. É claro que o jogo será analisado pelo VAR, mas a impressão que a gente tem é que realmente ele estava com o braço colado no corpo, Canhão. Vamos ver a marcação da arbitragem, mas que pega no braço, acho que a imagem pode confirmar pra gente. A impressão, Rafael Oliveira, é que primeiro bate no corpo e depois no braço. A imagem não é tão nítida assim, hein? Exato, a imagem não tira uma dúvida pra gente poder cravar o que aconteceu. Fiquei com a sensação de que pega no braço e até no braço que tá mais preso ali ao tronco, não no braço que tá um pouco mais aberto. Se fosse no outro, talvez até desse pra marcar o pênalti. Escanteio, o Santos vai todo para a grande área, autorizada para Gil, passa por ele, a bola sai da grande área, na direita sobra a volta para o Peixe, para Pedrinho, Adelan encosta, Pedrinho faz uma graça, é driblador, volta a bola, dá para o Adelan, põe na área, a bola muito alta, mas tão alta, que ela cai no campo do Comercial. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Cultura Bandeirantes em Monte Alto, você com a gente na Bandeirantes. As emoções do Campeonato Paulista, primeira rodada às 8, São Paulo e Santo André no Morumbis, com Ulisses Costa, João Pedro Visgarbi e Paulo do Vale. 27 minutos para fazer cobrança, tiro de meta, goleiro João Carlos, às 6h30 em ponto, tá marcando o quinto sinal, horário de Brasília. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. João Carlos bota na frente, sobe de cabeça, rebate Joaquim, a bola vai na ponta esquerda, não pega Guilherme, cabeceia na ponta, o lateral do Botafogo tentou toque, Tássio vai para fora a bola, bateu na cabeça por último do Guilherme, Tássio já pega a bola e já arremessa, dá Matheus Barbosa no fundo, dá para Tássio de novo, Tássio recua, começa com o zagueiro, vira a jogada pela meia direita, vem Lucas com ele, perde na meia, o Fábio Santos prefere inverter a passada na meia esquerda, bota à frente, vem para pegar essa bola sozinho, camisa 10, Leandro Maciel, já bota à frente pro Chapo, Chapo já passa pelo meio do campo, dá na meia, Alexandre, dominou direto, fora! À direita do gol do João Paulo, um canhão do camisa 11 do Botafogo, domina na meia esquerda, tem liberdade e enfia um canhão, Miliose. Na primeira vez que teve espaço, o camisa 11 do Botafogo assusta o torcedor do Santos, porque essa bola passa por cima do travessão, uma finalização que veio de longe, mas com muita força João Paulo acompanhava e a bola sai para fora em tiro de meta para o Santos. 28 minutos e meio é o primeiro tempo. Gil domina a bola dentro da grande área. Toca pro Adelan, que enfia na entrada da grande área. João Schmidt volta, pequena área, João Paulo. Leandro Pereira em cima, quase João Paulo perde a bola. O Leandro parece que acertou o goleiro do Santos, hein? Acho que ele passou ali com o braço, ele deu um tapa na gaiola do João Paulo. Passarinho do João Paulo, não tapeando. Segue o jogo, o Santos aperta, 28 minutos e meio. Meia esquerda a jogada, caminha, vai à frente, Felipe Jonathan no fundo. Dá para Guilherme, Juliano fica na entrada da grande área. Guilherme cercado pelo Tássio, já limpou para cruzar pro gol. Rebate da grande diretiva aqui atrás. Toca na ponta, Lucas Dias para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do Santos, lado esquerdo. 29, primeiro tempo, 0-0. Vai ser feita a cobrança. Arremesso lateral já foi cobrado, bola no lado esquerdo ainda. Domina passando à frente, Giuliano. O time do Santos é marcado, cercado. Já devolve o passe, recua, vira para João Schmidt, que toca girando, que entrega a bola para Felipe Jonathan, que devolve a bola pelo meio campo para João Schmidt outra vez. Ele prefere o passe da meia direita. Toca a jogada para Gil. Do nada, faz a proteção. Volta o passe para Giuliano. Domina na meia direita, carregando de um lado para o outro. Devolve a jogada na meia direita para João Schmidt. Volta João Schmidt, recua para o Adelan. Adelan para Gil. Gil de volta, lado esquerdo. Toca a bola para Joaquim. Joaquim para Felipe Jonathan. Guilherme domina aberto pela ponta, prendeu Felipe Jonathan, recua, toca a bola para Pituca, Pituca para Felipe Jonathan. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quase meia hora, primeiro tempo com 0-0 o placar do jogo. Volta aqui atrás a bola com o time do Santos, sai jogando Gil. Gil entrega a bola para Pituca, que volta para Felipe Jonathan. Tem na direita Adelan, passando aqui. Já domina e vai embora pela meia direita. Domina e arranca para o ataque, enfia na ponta. Purk domina, põe no peito, já recua, dá para Pituca de volta. Ele abre a passada na meia esquerda. Giuliano fecha com ele, vai no fundo, tabelou, Grêmio devolve mal. Passe atrás, apresentaço para o Botafogo, para baixo. Já domina bem, faz o primeiro giro, entrega na meia
meia direita, Matheus Alexandre, para Leandro Maciel, Maciel domina, ajeita peru que vai embora o Maciel, dá na esquerda o passe, Alexandre limpou para bater, outro drible, tá cercado por dois com o Leandro Maciel, volta na marcação para tomar a frente, a defesa do Peixe aqui atrás, toma a frente, ganha Guilherme, já tira a jogada, a bola volta a ser do Botafogo, indo com o zagueiro, Chapo domina, abertura feita do lado esquerdo, 30 minutos e meio, primeiro tempo com 0-0, do Chapo na meia para Fábio Sanches, que toca com o Lucas Dias, que abre a bola na direita, com o lateral, Abertão, Tássio levanta o braço, vai no fundo, encara Juliano, toca do lado, entrega a bola para trás, volta a bola para Fábio Sanches, entrada da grande área, com o peito tira João Schmidt, dá Pituca, Pituca abre a passada na meia, não pega Pedrinho, toca na frente o Chapo, tira João Schmidt, a bola bateu no braço do Matheus Alexandre, vantagem pro Peixe, Pedrinho já vira a bola para a ponta direita, Guilherme encosta, os dois fecham do mesmo lado, partiu Guilherme, dominou, ele olhou para a esquerda, não tem ninguém, era ele para estar lá, não tá lá não, toca do ladinho, vira a bola para João Schmidt, recua, meia esquerda para Pituca, Pituca, ponta esquerda, aberto Felipe Jonathan, 31, primeiro tempo, 0-0, Guilherme passa, vem Juliano por dentro, para Furk recua a bola, toca para Pituca, Pituca, meia direita, toca mais atrás a bola, vira para o Abeldan para João Schmidt, devolve a bola, entrega Joaquim, na esquerda o passe, Furk no peito, domina, posição legal, tá na grande área, saiu dentro do centroavante, é Grandalhão, prendeu, protegeu, recuou, deu para Pituca, passou bem em cima da bola, domina e vem com ela, 31-30, primeiro tempo 0-0, volta a bola para Schmidt, Joaquim para Gil, Botafogo marcando atrás, Santos tentando achar um espacinho, mas tá difícil, do meio campo Gil, volta a bola pro goleiro João Paulo, em Ribeirão Preto a bola rola, o relógio não para, 32 minutos é o primeiro tempo. Placar Bandeirantes da primeira rodada do Paulistão Ribeirão, 0-0, Botafogo e Santos, Enzo Ortega. Canhão, com 13 minutos do segundo tempo, gol do Água Santa na Bia Bichedi, vai vencendo o Bragantino pelo placar de 1-0, o gol acabou de ser revisado pelo VAR, viu, Canhão? Futebol é na Rede Bandeirantes de Rádio, você ligado em todo o território brasileiro. Rafael Oliveira, 32,5, primeiro tempo em Ribeirão. Rafa, 0-0, Botafogo e Santos. O Santos começa a ter algumas posses um pouco mais longas, né? Mas ainda com muita dificuldade para conseguir chegar e atacar de fato. O Botafogo tem um caminho mais definido, que tem funcionado, principalmente a saída pela esquerda. A saída com o Bernardo Chapo, e aí Alexandro trocando muito de posição com o Jean Vitor. Por esse lado esquerdo, que ainda tem o apoio do Maciel, o Botafogo chega com perigo. Mas o Santos equilibrou e em posse de bola tem ficado mais tempo nos últimos minutos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 33 minutos é o primeiro tempo, segue 0-0 o jogo em Ribeirão Preto. Você ligado com a Bandeirantes, Rádio Assunção em Fortaleza. Alô, Fortaleza. Levanta João Carlos, a bola, tiro de meta, enfia o pé nela, enfia no meio, Leandro Pereira, sobe de cabeça, tira aqui atrás, Schmidt manda a bola direto para fora pela linha lateral, arremesso de graça, é bola pro Botafogo agora, Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, tá com um site novo, www.estrelabet.com. Lateral já arremessa da ponta, Jean Vitor, Alexandre vai na bola, caiu, pede a falta, a arbitragem não deu. O senhor João Vitor Gobi, pelo jeitão, hein, Rafael Oliveira, é daqueles que não apita qualquer coisa. Tem que sair sangue, senão não vai dar falta pelo jeito, hein? E isso tem permitido um jogo corrido até agora, né? A bola rola bastante, o jogo teve uma paralisação um pouco mais longa ali no início e depois disso tá fluindo. Falta às vezes é qualidade para criar, mas a bola tá rolando. De volta a bola aqui atrás com o time do Santos, 34, primeiro tempo, 0-0 Ribeirão. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Bate a bola em Juliano, toca à frente Chapo, tenta a bola, Alexandre vai na bola, girou, tomou a falta, sofreu a falta, vantagem para ele, virou Leandro Pereira, voltou no meio, Leandro Maciel, vantagem Abásio, na direita Tássio, desce, vem no apoio, Tássio domina pro Botafogo, pra grande área, a bola muito mal feito, o passe, Adelano domina na marca do pênalti, tá marcado, vem em cima dele, Leandro Maciel, ele vira, jogada pelo meio, tá caído no meio, Leandro Pereira, o árbitro vai chamar o departamento médico, tomou pancada do centroavante do Botafogo, Miriose. Levou a pior na dividida com o Pituca, porque na primeira jogada, quando ele vai dominar a bola, o Pituca vem com o pé por cima, e aí sente essa dor no pé, né, no tornozelo, que acaba virando ali do camisa 9 da equipe do Botafogo, segue com muitas dores no gramado, talvez não dê para ele continuar. Falei há pouco da arbitragem, que esse ano é chefiada pelo Patrício Lustô. Patrício Lustô, filho de Juan Lustô, foi árbitro, né? Árbitro de Copa do Mundo. O árbitro daquele jogo da Fogueteira em 89 no Maracanã, era ele. A dona Rosemary jogou um rojão. Aí o Rojas, que já estava com a gilete na luva, né? Se cortou, enfim.
depois banido, voltou, né? Jogou no São Paulo também durante um bom tempo, enfim. Patrício Lustô é o chefe da arbitragem em São Paulo. Foi um bom ato, tomara, faça um bom comando na arbitragem por aqui. Já recuperado, sobreviveu, tá vivo Leandro Pereira. Em Ribeirão Preto, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio é o primeiro tempo. Placar da primeira rodada do Campeonato Paulista Ribeirão. 0-0 para Botafogo e Santos. Enzo Ortega. Canhão atualizando, quem fez o gol do Água Santa foi Júnior Todinho. Ele cortou com assistência de Luan Dias. Vai vencendo o Bragantino em casa, lá no estádio Nabia Bichedi. Alô Carlinhos, Ike Batista, um grande abraço, tá sempre ligado nas transmissões da Bandeirantes. Por enquanto o placar de 0-0. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abraço a conta. Na área de na direita, linha de fundo. Ó o Santos atacando para a direita a bola. Dominou o Pedrinho, pedalou, rolou para trás, toca mal do meio, presentaço com o Matheus Barbosa. Ele ganha pro Botafogo, já vira o passe para a direita para correr. Na direita do campo, bem aberto, fecha Douglas Baggio. Baggio domina, partiu na marcação com o Felipe Jonathan. Baggio vai na linha de fundo, pedalou, esqueceu a bola, já voltou, já recua. Dá Matheus Alexandre, dá no meio, Matheus Barbosa vira, dá Maciel para Matheus Barbosa na esquerda, linda bola. Jean Vitor tá na área, cruzou pro gol, Gil tirou, rebote e volta fora da grande área pro Botafogo ainda, na marcação, vem na bola Giuliano, sem fazer falta, na vantagem pro time do Santos, 3 contra 3, dá na esquerda, a Guilherme entrou na área na esquerda, dominou pra fazer, ajeitou, bateu no meio do gol, pegou João Carlos, o Santos perde um contra-ataque gigante, Guilherme chuta, na mão do goleiro João Carlos, com reclamação de todo mundo no Botafogo, queria uma vantagem, aliás, uma falta atrás, a arbitragem não deu. Chute do Guilherme, fraquinho, João Carlos pega a Meriose. Na jogada de 3 contra 3, criada pelo Santos na bobeira do time do Botafogo. E aí o Guilherme na ponta esquerda tinha 2 opções dentro da área. Chapou fraco no meio do gol, sem dificuldade alguma para o goleiro João Carlos fazer a defesa. Desperdiça uma grande chance o Santos, Canhão. A gente não viu o replay da jogada, Rafael Oliveira. Se tivesse falta, o VAR ia chamar, era a origem da jogada, o gol, se a bola entrasse, não seria validado. Ó o Botafogo de novo, ó, Baggio na grande área, pra trás a bola, primeiro domina aqui atrás, Diego Pituca. Não é, Rafa? Os jogadores têm que reclamar, técnico também, mas tem VAR, né? É isso, e pra mim foi falta. É a jogada que seria uma segunda bola, um rebote do Botafogo ali perto da entrada da grande área do campo de ataque, virou um contra-ataque escancarado. E o passe do Juliano foi muito bom na esquerda, que o Guilherme perdeu um pouco de tempo. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 38,5 primeiro tempo, domina o Botafogo. Chapo domina na esquerda, não chuta, tá muito longe para bater pro gol. Tenta Gino Vitor, volta marcando pro time do Santos, Pedrinho. Pedrinho já domina, arranca pro ataque, faz 1, 2 dribles, rola pela meia direita, passa Guilherme Pituca, tentou passe no meio. A defesa tira, rebote e volta ao meio campo do Botafogo. Na meia direita para Matheus Barbosa, que dá Alexandro, vai na direita, passa com o Melitácio, dominou Alexandro, rolou por dentro, Leandro Marcelo ajeitou, bateu travado, tentou Leandro Pereira, tiro, defesa, a bola vai para fora do outro lado, em lateral pro time do Santos, Botafogo cria mais uma chance, mas desperdiça Bruno Miliose. Pelo meio, a equipe do Botafogo consegue criar passes e mesmo com as divididas dos volantes do Santos, leva vantagem nesse momento, a finalização acabou não saindo, manda para fora para salvar o Santos mais uma vez, jogo lá e cá, Canhão. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Rádio Folha Boa Vista, Rede Bandeirantes de Rádio. As emoções da primeira rodada do Campeonato Paulista. 8 da noite, Morumbis. São Paulo, Santo André, Ulisses Costa. João Pedro Visgarbi com Paulo do Vale. Aperta o peixe, bola aberta para a direita no meio do campo. Pedrinho amacia no peito, parte na pinta, tentou por baixo dele. Chaputinho e bota a bola para fora. É lateral ataque do Santos aqui na ponta direita. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, Amortecedor HG. Por quê? Porque é na Cata.
Com quase 40, Gil domina aqui atrás do campo do Santos. Toca a bola para Joaquim. Zagueiros do Peixe trocam passes. Já domina uma jogada e volta aqui pela metade do campo. Domina a Pituca lá do esquerdo. O capitão domina a bola sem muita pressa. Já entrega a bola na esquerda, mais pela ponta para Felipe Jonathan. Devolve a bola recomeçando. Toque do ladinho para João Schmidt. Enfia na esquerda a bola. Na área, Guilherme. Sai João Carlos. Trombou com ele. João Carlos, a bola rebatida. Voltou. Lucas Dias. O zagueiro tirou aqui atrás. Lá voltou na ponta para Marcial. Marcial toca a bola para Matheus Barbosa. Na pressão, o Peixe quase faz o gol. Vem na bola Matheus Barbosa. Alexandro. Belo giro. Puxando pelo braço para o Felipe Jonathan. É falta marcada. Você viu o toque há pouco. Com Rafael Palmeira na mesa de som. Com Roberto Dias. Beto Rebeck na central técnica. Ribeirão Preto. A bola rola. O relógio não para. 40 minutos e meio o primeiro tempo. Na esquerda, bate pro Botafogo, domina, limpou, cruzou, vem Leandro Pereira, desviou pra fora! Perdeu o gol, o Botafogo com Leandro Pereira, na jogada com Bágio dentro da grande área, quase o Botafogo faz 1-0, confirmando, 41 primeiro tempo em Ribeirão, Santa Cruz, 0-0 para Botafogo e Santos. Enzo. Canhão, o Grêmio foi surpreendido e superado pelo Caxias pela primeira partida do Campeonato Gaúcho. O Caxias venceu por 2-1 o tricolor. 41, primeiro tempo. No intervalo vem Gustavo Soler da Rede Bandeirantes de Rádio, já com destaques do jogo no Morumbi. Às 8, São Paulo, Santo André, com Ulisses Costa comandando a nave. 41:30 do primeiro tempo. Bola que atrás da jogada com o time do Santos. Trocam passes os zagueiros. Joaquim domina, dá Felipe Jonathan, que entrega para João Schmidt na meia esquerda. Pituca se desmarca na meia, levantando o braço. Encosta também ao lado Juliano. Ele volta a bola para Felipe Jonathan, que entrega mais atrás. Entregando a bola que eu tinha aqui. Domina sozinho, Joaquim, o zagueiro do Santos, pé direito, enfia a bola para direita, passa muito alto pro Adelan, sobe de cabeça e volta para fora da marcação, o zagueiro do Botafogo, tira aqui atrás o Bernardo Chapo para fora. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques nas imagens. Nas redes sociais, a Beatriz Avelar. Os embalos de sábado à noite, na primeira rodada do Paulistão, com toda a equipe da Bandeirantes. 42, são 18:45, marcando o quinto sinal, o horário de Brasília. Joaquim, zagueiro do Peixe, enfia a bola para a esquerda, de cabeça rebate. Lucas Dias vai na marcação de cabeça, bota para fora essa bola aqui na ponta. O Matheus toca para fora, Matheus Barbosa. É lateral, ataque do Santos, lado esquerdo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, é tudo azul. Marcial domina, Pituca de bico, tira a defesa aqui atrás, toca Lucas Dias, vai no meio, a bola com Bádio, dominou no meio, é rápido, escapou do João Schmidt, tocou na esquerda, vem Jean Vitor, dominou lateral no fundo, para Leandro Pereira, passou, Bádio mergulhou, não toca, a bola vai para fora! 2 do Botafogo na mesma jogada, Leandro Pereira, Bádio também, ela passa por eles, ela bater em alguém e entrar, quase o Botafogo faz 1-0, Miliose. 1,90 m do Leandro Pereira não foi suficiente. Tem a impressão que se ele tivesse 1 centímetro a mais, ele cabecearia essa bola pro fundo da rede. Passou direto, como também passou todo o ataque do Botafogo. A bola sai sem perigo, mas olha, o Botafogo assusta o Santos na reta final. Carlos Mali, um gigante do rádio em todos os tempos, ligado na Rede Bandeirantes de Rádio. 43,5 primeiro tempo. Rafael Oliveira, o Botafogo está melhor que o Santos. 0-0, Rafa. Pra mim, o Botafogo melhor no primeiro tempo, mas o jogo mudou bastante, né? E agora o jogo tem o Santos ficando com a bola e o Botafogo muito direto quando recupera. E o trabalho dos dois atacantes de lado do Botafogo tem sido excelente no primeiro tempo, porque tanto o Douglas Baggio quanto o Alexandre, os dois conseguem conduzir a bola, eles arrancam por dentro, eles dão trabalho. E o Jean Vitor muito bem no passe, no lançamento, agora no cruzamento, ajudando muito na ala esquerda também. Uma boa impressão deixada pelo Botafogo nessa primeira etapa. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Lançando o Pedrinho na ponta, forte demais. Essa bola vai para fora, lateral, defesa para o Botafogo bater. É na esquerda. 44 primeiro tempo, 0-0. João Carlos, goleiro do Botafogo, enfia o pé e manda a bola para fora pela linha lateral. Só para lembrar que o Botafogo tem um português também no comando. Paulo Gomes, nos apresente, Miliose, Paulo Gomes, o técnico do Botafogo. É isso, que faz hoje sua primeira partida na história aqui no futebol brasileiro. Ele tem 48 anos e grande parte da carreira foi no futebol de Luxemburgo, muitas equipes por lá, e estava na Arábia Saudita antes de vir para o Botafogo de São Paulo, a aposta do Paulo Pelaip, diretor de futebol do clube, e que está mandando esse time também, trazendo um atacante, né, o Thiago Alves, português, que está no banco de reservas.
Seja bem-vindo, não é, Rafael Oliveira? Paulo Gomes, que faça um bom trabalho. Sem dúvidas, eu acho ótimo esse intercâmbio, é uma novidade, assim, é uma surpresa do ponto de vista de carreira, diferentemente da maioria dos portugueses que a gente já viu no futebol brasileiro, muitos deles minimamente conhecidos, outros mais. No caso, me parece uma grande aposta, assim, não dá pra avaliar por um tempo, mas o primeiro tempo do Botafogo hoje é bom. Mais 3. 45 aos 48, acaba a primeira parte, subiu a plaquinha na mão do 4-4, Guilherme de Santana, sai jogando o Santos, Juliano, meia direita, toca a bola pra Pituca, pra direita, Aberlan, fecha com liberdade, Pedrinho com ele, Pedrinho, vai no fundo, limpou, tá na área, clareou, rolou pra trás do pé do adversário, a defesa corta mal, ficou na grande área, sobra, o árbitro vai marcar um toque de braço do jogador do Santos, reclama Juliano, Pedrinho faz grande jogada, mas alguém do Peixe bateu com a bola, ou bateu com a mão na bola, Miriose. É isso, quando afasta ali a zaga da equipe do Botafogo com o Matheus, a bola pega no braço do Juliano, dentro da área do ataque santista, acaba parando o ataque do Santos, falta marcada será cobrada pelo Botafogo, 0-0 em Ribeirão. Peças para carro, moto ou caminhão é na Cata, você sabe por que não sabe? Ora, porque é na Cata, é tudo azul pela frente. 46 mais 2, acaba a primeira parte do jogo. Bem, Gustavo Soler, no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. Por enquanto, o placar de 0-0. Às 8 tem Morumbis, tem São Paulo e Santo André. Ulisses Costa com João Pedro Sgarbi, com Paulo do Vale. Bola aqui na esquerda com o Alex Sandro, tenta no peito o jogador do Botafogo, já perdeu, cortou Juliano, bola voltou pro Botafogo ainda pela meia esquerda, para Matheus, por dentro, Leandro Pereira, para trás a bola para Maciel, na direita, linda a bola pro fundo, Tássio dominou, arrumou para cruzar, levantou para baixo, muito alto, baixo médio 1,50, a bola foi 1,80, ele sobe, a bola passa por ele, na direita, a bola aqui atrás com o Adelan, zagueiro do Peixe domina pela direita, já enfia um bicudo no meio, tenta Furque, ela bate no peito dele, mas a arbitragem pega uma falta, em cima do centroavante do Santos, que até reclama ali, o zagueiro do Botafogo cai, dizendo que tomou uma cotovelada na boca, Miriose. É isso, leva a mão à boca e agora tem esse choque nos instantes finais de jogo, talvez, quem sabe, para levantar mais um minutinho de acréscimos nessa primeira etapa. Já se levantam os jogadores envolvidos, o time está com a bola, falta para ser cobrada. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 47:30, tá faltando pouco para acabar a primeira parte do jogo do Santa Cruz em Ribeirão Preto, na grande Ribeirão. Por enquanto 0-0 para Botafogo e Santos. Domina a bola aqui atrás, jogada do Santos com o zagueiro Joaquim. Joaquim toca, dá para Gil. Gil para Aderlan, que volta, a bola para Gil. João Paulo ameaça sair, sai o goleiro agora do Peixe, com o pé domina. 30 segundinhos finais para acabar o jogo em Ribeirão, 0-0. Na Semi Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/bandeirantes. Pedrinho pro Peixe, tenta jogar, foi desarmado, perde a bola, volta com o time do Botafogo ainda, vem Leandro Maciel, na direita, Alexandre, passe é forte demais, de cabeça Joaquim é quem corta, ela botou na esquerda para Felipe Jonathan, mas a arbitragem acaba o primeiro tempo, apita João Vitor Nobre aos 48. Termina o primeiro tempo no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Botafogo 0, Santos também 0. Intervalo na Bandeirantes. Alô, Gustavo Soler. Alô, Rogério Assis, 0-0 lá na Eurobike Arena, no Santa Cruz, a casa do Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo movimentado, mas o 0 não saiu do placar. Bruno Miliose conta pra gente o que os técnicos têm de opções no banco de reservas para a segunda etapa, para tentar mudar a história do jogo. Olha, Soler, do lado do Santos, a gente faz esse balanço, né? Dos 12 reforços hoje disponíveis, 7 já fizeram suas estreias. No primeiro tempo, de poucas chances criadas pelo Peixe, temos mais 5 opções no banco de reservas e que, claro, devem ser utilizadas. Casares, Marcelinho, William Bigode, Otero, também o Rainer, lateral direito, além de alguns nomes conhecidos como Tomás Rincon, está à disposição, e também o Zanocelo, voltando ao Santos. Zanocelo está no banco como opção para o técnico Fábio Carille. Muitas opções para o Carille neste primeiro tempo, em que suas estreias, né, seus reforços, acabaram não se destacando tanto. A grande chance foi o Pedrinho naquela bola alçada pelo Juliano. Ele tenta encobrir o goleiro e manda para fora. Do lado do Botafogo, alguns nomes de destaque, né? Além do Thiago Alves, que a gente destacou, atacante português, que inclusive era cotado para ser um dos titulares no jogo de hoje. Outros nomes conhecidos do futebol paulista: o Toró, atacante revelado na base do São Paulo, também está no banco de reservas, e o Emerson Negueba, que fez campeonatos paulistas recentemente pela equipe do Mirassol, hoje à disposição no banco de reservas do português Paulo Gomes.
Rafael Oliveira, comentarista Bandeirantes, sua análise desse primeiro tempo de, por enquanto, 0-0 Botafogo e Santos. Deu para perceber, né, Rafa? Acabou o jogo, Leandro Pereira e o Bernardo Chapo uniram a galera ali no meio de campo, bateram um papo ali os jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto, enquanto isso os jogadores do Santos rapidamente já foram para o vestiário de número 2. O que você observou desse primeiro tempo e o que as equipes precisam fazer para o Rogério Assis narrar um golzinho pra gente, Rafa? Galera, acho que foi um primeiro tempo que o Botafogo deixou uma boa impressão. Assim, o Botafogo começa o jogo tendo aceleração e ao mesmo tempo calma para trabalhar a bola a partir dos 3 zagueiros. Os 2 zagueiros pelos lados muito utilizados nessa saída curta, então tanto o Lucas Dias pelo lado direito quanto o Bernardo Chapo pela esquerda participando muito. Acho que pela esquerda o Botafogo teve o seu melhor caminho de construção, porque o Jean Vitor tem um bom último passe, pega bem na bola, e porque o Alexandro alterna muito bem entre fora e dentro, quero dizer, ponta e meia. Então tá sempre acelerando, conduzindo a bola pela direita. Nem sempre o Tássio conseguiu fazer essa dobradinha com o Douglas Baggio, mas o Botafogo foi perigoso, inclusive quando o jogo muda, porque se na primeira parte o Botafogo tinha mais posse, na segunda parte a posse foi muito maior do Santos, mas nem assim o Botafogo caiu de produção, porque passou a ser um time mais direto para contra-atacar. Então gostei do primeiro tempo do Botafogo, achei interessante o Leandro Maciel, reforço argentino no meio campo também. Agora, do lado do Santos, aí eu acho que já tem alguns problemas que a gente vê. A dificuldade para iniciar uma pressão mais adiantada é natural num time que se defende tendo Juliano e Furt por dentro, não são jogadores com essa capacidade de pressão. A troca de passes entre os zagueiros também não apresenta grande capacidade de evoluir, de avançar, de progredir no campo. O Aderlan teve dificuldades na marcação, até porque o Pedrinho não é um jogador de tanta recomposição e por esse lado o Jean Vitor se projetava, então ficava 2 contra 1 ali, Jean Vitor e Alexandro para cima, ou do Gil ou do Aderlan. Então ali o Santos teve problemas, talvez uma saída seja até inverter, Pedrinho e Guilherme. Acho que ofensivamente, a melhor alternativa, quem mais tentou foi o Pedrinho, mesmo que tenha errado sempre na conclusão da jogada. Tinha bons dribles, boas arrancadas, o último passe era no pé do defensor. Teve uma chance em que ele recebe dentro da área, não consegue finalizar porque o domínio é ruim. Ainda assim, acho que o Pedrinho foi a melhor opção ofensiva do Santos no primeiro tempo. E para o Santos sair vitorioso na partida de hoje, Rafa, lá em Ribeirão Preto, você voltaria já com uma alteração para a segunda etapa, tendo em vista, né? O Santos tem Messias, Basso, Rainer, Zanocelo, Rincon, Casares, Marcelinho, William Bigode e Otero como jogadores de linha. Algum desses nomes te chama a atenção para mudar a história do jogo? Ou, do jeito que está a coisa, talvez não tenha muito o que fazer o técnico Fábio Carilli olhando para trás? Num primeiro momento eu tentaria mudar o lado dos pontas, tentar ter alguns minutos com o Pedrinho na esquerda, com o Guilherme na direita, porque o Guilherme pode ajudar um pouco mais defensivamente e o Pedrinho na esquerda tem a facilidade para trazer para dentro. E já que ele está bem no jogo no sentido de iniciativa, acho que valeria tentar essa inversão. E aí depois vai depender muito do andamento do jogo, para ver se o jogo vai pedir, por exemplo, o Casares junto ou não com o Juliano, na vaga do Juliano, dependendo do que acontecer, se vai ser caso para o Marcelinho entrar como uma alternativa de um atacante de lado também, mas num primeiro momento eu não tentaria mudar não, no primeiro momento mexeria apenas nas peças que já estão em campo, porque é só primeiro jogo, né? Então tem também uma necessidade de rodagem para um time que é a base que o Carilli escolheu. Rafael Oliveira, comentarista bandeirante, retorna logo após o intervalo comercial e a gente vai para a primeira não, né? A única pausa aqui do intervalo inteligente Bandeirantes desse, por enquanto, 0 Botafogo, 0 Santos Futebol Clube. E na volta, vamos diretamente para o Morumbis, porque Paulo do Vale já terá em mãos as escalações de São Paulo Futebol Clube e Santo André. A gente vai para uma rápida pausa e já volta com a escalação do São Paulo, mais análise sobre também esse jogo entre Botafogo e Santos. Não saia daí. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até
patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem o palpite grátis, tá de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. De volta com o intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes. Rafael Palmeira, por favor, o hino do São Paulo Futebol Clube. Porque agora, às 7h mais 1 minuto, vamos diretamente para o Morumbis, onde está o repórter Paulo do Vale para trazer as informações do São Paulo e também já temos a escalação do tricolor PDV. Boa noite. Boa noite, Soler. Temos sim, um abraço para você, para o amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Chove aqui no Morumbis, né? Hoje, noite, estreia do novo nome do Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, estreia do novo uniforme do São Paulo, novo patrocínio Master, novo treinador, muitas novidades e um novo time que não é tão novo assim não. O Carpini não inventa muita coisa não, até porque aposta numa base que se deu bem ano passado no São Paulo. Tricolor paulista que não terá James Rodrigues
que aprimora a forma física, em que coisa, o Caleri está à disposição, o Galopo, mas o Rames não está. São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e o Wellington na lateral esquerda, Caio Paulista, que hoje veste as cores do Palmeiras, deixou o São Paulo. Meio de campo de Pablo Maia, Alisson. E aí um quarteto, podemos dizer assim, ofensivo com Wellington Rato, Luciano, Lucas e Caleri. Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco, Wellington, Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano, Lucas e Caleri. O São Paulo está definido com Galopo no banco de reservas, Nicão no banco de reservas, Ferreirinha também, Luiz Gustavo Bobadilha e Eric, que podem estrear pelo São Paulo na noite de hoje, Soler. Galopo, artilheiro da última edição do Campeonato Paulista, ao lado do Roger Guedes, que disputou o último Paulistão pelo time do Corinthians, hoje está realizando o sonho dele de jogar no futebol do Catar. Paulo do Vale, rapidamente então também a escalação do Santo André para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Soler, até pegando aqui através do Twitter do Santo André. Por enquanto acho que não temos a escalação do Ramalhão não, viu, Soler? Pelo menos aqui no Twitter oficial, né? O pessoal ainda tá pegando o ritmo. Pelo menos esse aqui tá dizendo que é o Twitter oficial do Santo André, e é de fato. Ó, já estamos no Morumbis há 2 minutos, mas a escalação mesmo, os caras não soltaram, mas ó, é o Santo André que vai ter o Alce, jogador do São Paulo, Edmar, lateral esquerdo, ex-jogador do São Paulo, enfim, alguns reforços aí, a equipe do Marchiori. Daqui a pouco, então, a gente espera definir o Santo André por aqui, viu, Soler? Boa, perfeito, PDV. Então, quando o Santo André comunicar a escalação oficial, você volta a qualquer momento para passar pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Só rapidamente, então, novamente o tricolor paulista. Vamos lá, Soler, de Rafael, Igor Vinícius, a defesa com Diego Costa e Alan Franco e o Wellington na lateral esquerda, meio de campo de Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Luciano, Lucas e Caleri. É o primeiro São Paulo de 2024, o primeiro São Paulo de Thiago Carpini. Tá aí Paulo do Vale, então, trazendo a escalação oficial do São Paulo, a primeira do técnico Thiago Carpini no comando do tricolor. PDV que retorna logo mais com a transmissão Bandeirantes de São Paulo e Santo André, narração do Ulisses Costa, comentários do João Pedro Sgarbi. Agora, hora do giro informativo, hora do plantão com Enzo Ortega. Enzo, o que mais está acontecendo na Série A1 do Campeonato Paulista nesta primeira rodada, Enzo? Vamos lá, Soler, chegando aos 44 minutos do segundo tempo lá no Nabia Bichedi, o Água Santa segue vencendo o Bragantino pelo placar de 1-0, o gol aos 11 minutos do segundo tempo de Júnior Todinho. Água Santa então vai vencendo o Bragantino em casa por 1-0. Última partida após São Paulo Santo André, 8h15, Ponte Preta e Mirassol no estádio Moisés Lucarelli. Tivemos algumas surpresas, como no futebol gaúcho. O Caxias surpreendeu o Grêmio e venceu de virada por 2-1, mas também o Botafogo venceu em sua estreia no Campeonato Carioca pelo placar de 2-0 para cima do Bangu, com gols de Júnior Santos e Jefinho. Soler. Bota aí o Enzo Ortega com as informações da rodada e já tive o meu primeiro ato de lamentação neste sábado, porque o jogo do meu São Bento foi adiado por causa da chuva. Então amanhã, 10 horas da manhã, vou ter que acordar cedo para ver o Bentão em campo para jogar, acho que mais 50 minutos contra o Primavera lá no Walter Ribeiro SIC em Sorocaba. Movimentação já de retorno das equipes para a segunda etapa. Então, meu caro Bruno Migliosi, por favor, nos atualize novamente sobre o banco de reservas do Santos Futebol Clube, para o ouvinte torcedor santista já começar a lembrar de alguns nomes que já estavam ano passado e as figurinhas novas que seguem com opção para o técnico Fábio Carilli.
Vamos lá, Soler. Então, no banco do Santos, o técnico Fábio Carille tem, olha só, Diógenes, que foi afastado, reintegrado ao goleiro reserva, deve continuar no banco. Rodrigo Falcão também goleiro. Messias e Basso, dupla do ano passado. Rainer é novidade, assim como o Zanocelo, que voltou. Tomás Rincon, que, pelo que eu vi, continua com o colete, portanto deve continuar no banco de reservas. E para o ataque, Casares, Marcelinho, William Bigode e Otero, todos reforços para o Santos. Daqui a pouco a gente confirma o Peixe, mas aparentemente não vi mudanças na equipe do Santos do técnico Fábio Carille. Times em campo, vai começar o segundo tempo e com ele, Rogério Assis, o canhão, dá o recado aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Soler, vamos pro segundo tempo. Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, 0-0 para Botafogo e Santos. 8 da noite, Morumbis. São Paulo e Santo André, Ulisses Costa com João Pedro Bisgarbi, com Paulo do Vale. Já as emoções do jogo do estádio do Morumbis. Por enquanto, jogadores do Botafogo e do Santos, aquela corrente tradicional. Vamos então para o segundo tempo. Sem mexidas. Você mexeria, Rafael Oliveira? Não, por enquanto não. Vamos para o início do segundo tempo. Tem uma conversa final ali do capitão do Botafogo, o Leandro Pereira, que chama o Matheus Barbosa. Dá saída agora ao time do Santos, com Giuliano já posicionado no meio do campo. Vai começar o segundo tempo em Ribeirão. Sem chuva em Ribeirão Preto, hein? São Paulo, capital, região metropolitana, chovendo muito. Em Ribeirão Preto, por enquanto, nada de chuva. Vai autorizar João Vitor Gobi. Já zerando o seu relógio. Atenção, torcedor. Apito na boca. Já ouviu ali o ok do quarto árbitro. Dá saída ao Santos em Ribeirão Preto. Preparado. Rolando o segundo tempo em Ribeirão. Eu e você, ligados pela mesma emoção. No futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Primeira jogada pela ponta, pancada aqui na ponta esquerda. Foi pra bola, acabou tomando uma raquetada ao Felipe Jonathan. Guilherme fechou com ele, vinha Felipe Jonathan, que tomou por baixo um bicudo, Miliose. E o Bádio, que fez a falta em cima do camisa 3 do Santos, que escapava, pediu desculpas na mesma hora e quem sabe por isso evitou um cartão amarelo. Não teve amarelo na jogada, falta pro Santos cobrar. Primeira falta do segundo tempo é marcada para o time do Santos colocar a bola para dentro da grande área. 50 segundos, está apenas começando o segundo tempo. Lá dentro o Gil, lá dentro o Joaquim também. Lá dentro o Furk. Se prepara para bater a falta na esquerda, pé direito, Guilherme. Para a bola, autorizado para de cabeça, Joaquim. Para fora, escanteio. Tem um desvio, o árbitro já marca, escanteio Santos na primeira chegada no segundo tempo, escanteio Peixe na direita, Miliose. E mais cedo a gente comentou sobre a revista da Suíça, que nomeou o Joaquim como um dos 10 melhores zagueiros do mundo no cabeceio, isso porque ele ganha 70% das jogadas no jogo aéreo, dessa vez ganhou também, mandou essa bola de cabeça, acabou sendo desviada para escanteio do Santos e ele continua na área. 1 minuto e meio, segundo tempo, Ribeirão 0-0, Peixe bate escanteio na direita, permanecem na grande área. Joaquim e Gil, lá dentro Pituca também, lá dentro Julio Furk, escanteio Santos, autorizada a cobrança na primeira trave de cabeça, Leandro Pereira tira a bola, sai da grande área, volta outra vez lá na ponta direita, pro Peixe ainda, dominou Guilherme, levantou direto o desvio pra fora, é novo escanteio, Leandro Pereira põe no pé, novo escanteio Santos na direita, Miriose. E parece que o Santos viu que esse é o caminho, abusando da bola aérea, já ganha o segundo escanteio nessa segunda etapa, Leandro Pereira, que também é muito alto, 1,90 m, foi quem salvou. 2 minutos do segundo tempo. Escanteio Santos, Guilherme cobra pé direito. Autorizado pro gol para Joaquim. A defesa tira, tá na grande área a bola. Gil tenta para trás, rebote na entrada da grande área pro Botafogo. Na velocidade vem o Botafogo com o Matheus Barbosa. Tenta a bola para Marcelo de direita, vai escorregou. Tentou no carrinho, não conseguiu evitar que essa bola saísse, não. Em lateral é bola pro Botafogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar as suas encomendas. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Dominou o Botafogo, bola para a meia esquerda. Apertou na marcação, Alexandre. Ajeitou dali, pé direito para o gol. Ela vai à esquerda do gol do João Paulo. Botafogo vem no troco imediato, Miriose. Uma finalização de muito longe, como ele já fez antes no jogo, camisa 11, mas dessa vez sem direção. Alexandre manda muito para fora, sem perigo para João Paulo. 0-0, persiste em Ribeirão.
Na Semi Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/bandeirantes. 3 minutos é o segundo tempo, 0-0, a bola aqui atrás com o time do Santos, domina Felipe Jonathan, já passa pelo meio campo, toca pra trás a bola. Ele olhou pro Guilherme que tava na frente, ele tocou a bola pra trás, aí não dá. Carille olha, ameaçou, é que o Carille é um cara tranquilo, né, Rafael Oliveira? Se é um técnico a la Muricy, Felipão já solta logo um palavrão, né? Já explode ali na beira do gramado, já... Cara, errou um passe de 10 metros. Né? Foi um passe bem curto, um passe bem tranquilo. E falta isso ao Santos, né? Um pouco mais essa continuidade. O Felipe Jonathan no primeiro tempo até teve alguns lances em que conseguiu avançar carregando a bola. Mas tá faltando, né? O Santos não faz um bom jogo. Você que nos ouve também na faixa estendida do FM em 86.3. Um grande abraço para a grande audiência da Rede Bandeirantes de Rádio com Super Difusora em Itapetininga. Domina meu campo do Botafogo, Leandro Maciel. Já toca para direita e passe com o Lucas Dias, o zagueiro. Dá na linha de fundo o passe. Tenta a jogada lateral. Tássio chuta, ela vai desviada. Toca atrás em Felipe Júnior, tem sai outra vez. Em lateral é bola para o time da casa, cobrado o Botafogo. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviço. Educadora Limeira, também na Rede Bandeirantes de Rádio. Botafogo aperta a bola para a ponta, não domina Bádio. Corta a marcação, rebate a defesa. Leandro Pereira pega a sobra pelo meio, sai do Pituca, dá Jean Vitor na área, bateu pro gol. Gil desviou contra, vai entrando. Fora! Quase entra Gil e Joaquim na mesma bola, no chute travado com o lateral Jean Vitor. Ele domina, chuta no chão, um canhão, o desvio contra, quase ela entra. Escanteio o Botafogo, Miriose. E depois do desvio a bola foi pingando e todo mundo na expectativa, só olhando. João Paulo vendido no lance, viu a bola sair por muito pouco. Por pouco essa bola não entra na rede do Santos e ganha escanteio, Pantera para cobrar. 5 minutos do segundo tempo, Botafogo aperta, tem escanteio para a grande área, os 3 zagueiros do Botafogo. Autorizada a cobrança, Maciel na bola, autorizado, bateu direto, João Paulo na ponta da unha, dá um tapa, ela vai sair em escanteio do outro lado, bola perigosíssima, escanteio na direita para o Botafogo, agora Miriose. No escanteio cobrado muito fechado, não seria um gol olímpico, mas teriam 2 atacantes do Botafogo de olho nessa bola na cobrança, e aí conquista mais um escanteio a equipe do Pantera, colocando uma abafa na zaga do Santos nesse momento. 5 minutos e meio é o segundo tempo, 0-0, pressão do time da casa, vai para cima o Pantera, vai para cima o Botafogo na sua casa, o estádio Santa Cruz, é na direita a cobrança de escanteio. Atravessa o campo e bate o escanteio outra vez, Leandro Maciel. Permanecem na grande área, Lucas Dias, Chapo e Fábio Sanches. É para Chapo, desvia, a bola sai da grande área. Pedrinho não pega a sobra, dá de bico e manda longe. Essa bola para fora, Matheus Barbosa. É lateral, bola para o Peixe cobrar na direita. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Clube em São Manuel, é a Rede Bandeirantes de Rádio. Você está com a gente viajando, uma ótima viagem para você. Ligado na Rede Bandeirantes de Rádio. Domina Felipe Júnior, tentando no meio, porque chutou, ela bateu no pé do árbitro. Vai parar o jogo o seu João Vitor Gobi. E a posse de bola é para o time do Santos. Pontualmente às 7h15 da noite, horário de Brasília. 8 da noite, São Paulo, Santo André. Ulisses Costa, João Pedro Sgarbi, com Paulo do Vale. Bola que atrás é posse de bola para o time do Santos. 7 minutos, é o segundo tempo. Por enquanto não mexeram os técnicos. Carille anda de um lado para o outro, mas não mexeu ainda no seu time. Bola que atrás da marcação com o time do Santos. Domina Gil, já recua o zagueiro. Volta a bola para João Paulo. Fora da grande área, domina na meia-lua para jogar com o pé. O tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Na direita para o Peixe, passe liga de fundo para Furk, prendeu a jogada, escapa, domina, cai sentado, pede a falta, nada, tira atrás aqui na marcação, Fábio Sanches, alivia o zagueiro do Botafogo, Leandro Pereira, bota a cabeça para ninguém do Botafogo, Gil domina e vai jogar com tranquilidade pelo meio do campo, do que domina a área passada pela minha esquerda, colocando para Felipe Jonathan, dele o passe mais na linha de fundo, na esquerda a jogada, bela abertura para Guilherme, dominou o bico da grande área, carrega a bola, pé direito na esquerda, limpou, ganhou travado no carrinho, Tássio botou com o pé para escanteio, Miriose. Na jogada individual, o Guilherme vai colocando fogo do lado esquerdo do ataque do Santos. E o Tássio na marcação cerrada dá um carrinho para afastar essa bola para escanteio. O Peixe volta a frequentar a grande área.
na Bela Franca. Alô, Jovassi Júnior, na Franca do Imperador. Grande abraço para Franca, para toda a região pertinho de Ribeirão. Escanteio, o Peixe cobra com Guilherme, pé direito, na esquerda, autorizado pro gol, Brasil de cabeça, fora! Lamenta Gil, sobe bem como sempre, botou um cabeção, ela sai à esquerda do gol, Miriose. Faltou colocar a direção, o zagueiro ex-Corinthians faz sua estreia no Santos e consegue a primeira cabeçada dentro da área. Tem essa característica, é muito perigoso e por muito pouco não coloca essa bola no fundo da rede, Canhão. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Rádio Comercial em Presidente Prudente. Você com a gente na Bandeirantes. Olha o ataque do Botafogo fechando a bola para a esquerda. Leandro Maciel toca a bola com o Alexandro. Limpou o Alex. Tocou de volta a bola com o Leandro Maciel. Caminha, domina, gira, sai da bola. Em cima dele volta João Schmidt cercando. Entrega a bola para a ponta esquerda ainda. Linha de fundo para Jean Vitor. Jean Vitor volta a bola com o Alexandre que toca de volta a bola para Jean Vitor. Peixe marca em cima, não dá espaços para o Botafogo. Jean Vitor volta a bola. Começa no meio do campo atrás aqui com o zagueiro Fábio Sanches. De Sanches para a meia direita com Douglas Bádio, do Bádio para a direita, vai passar o lateral Tássio com ele, balançou para lá, para cá, não foi para finta não, recua, devolve a bola, sai com o Lucas volta a bola pelo meio para Fábio Sanches. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Domina o Peixe para a direita, Pedrinho domina com liberdade, vira o passe, meio campo, roda gigante, dá Diego Pituca, o capitão domina a bola, parte do ataque, Guilherme se desmarca lá do esquerdo, carrega a bola, Pituca deixa para Guilherme da linha de fundo, tomou pressão do Tássio que volta na cobertura, obrigando a recuar a jogada, volta até Felipe Júnior, na área a bola para Furque, cabeceou no canto, pegou João Carlos, cruzamento do Felipe Júnior para Furque, ele é muito bom, mas nem subiu, a cabeçada vai certeira, pega João Carlos, Miliose. E o cruzamento que matou a zaga do Botafogo. Furque, como você falou, nem pulou. 1,89 m, cabeceou tranquilo, mas também não colocou direção. Ficou fácil pro João Carlos pular e fazer a defesa. Agarrou sem dar rebote para salvar o Botafogo. Você ouve o toque na Central Técnica Bandeirantes, com Beto Rebeque e Roberto Dias, com Rafael Palmeira na mesa de som. Em Ribeirão Preto, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Placar da primeira rodada do Paulistão. Botafogo e Santos empatam em 0-0. Enzo Ortega. Canhão encerrado no Nabi Abichedi. O Água Santa vence o Bragantino pelo placar de 1-0. Gol de Júnior Todinho. Bandeirantes. Bola aqui atrás da jogada com o time do Santos que vai jogar pelo meio do campo. Joaquim domina e vem jogando. 11 segundo tempo. Rafael Oliveira. E esse início de segundo tempo em Ribeirão 0-0 para Botafogo e Santos. O Santos chega... Olha o furte lançado. Vem o zagueiro Fábio Sanches. Tira dele. Ainda tem pressão. Ataque do Peixe. Lucas Dias bota a bola para fora. Sem Rafael Oliveira. O Santos chega especialmente na bola parada, né? Que tende a ser muito forte. Porque com o Gil e Joaquim, você sempre tem uma chance considerável de ganhar essa primeira bola de cabeça pelo alto. Com bola rolando, o primeiro cruzamento que chegou numa boa pro Fute finalizar foi agora. Uma boa bola do Felipe Jonathan. Mas no restante do jogo, o centroavante está tendo que se deslocar muito mais do que receber. Felipe Jonathan no ataque, o Santos, a Guilherme no fundo para cruzar pro gol, tentou tomar, ganhou. Fábio Sanches vai na jogada, bem Lucas Dias. Guilherme toca na bola para fora direto pela linha lateral, ela bate no jogador do Santos. É bola pro Botafogo agora. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 12 segundo tempo em Ribeirão 0-0 para Botafogo e Santos. Às 8 tem São Paulo e Santo André coladinho no jogo de Ribeirão. Ulisses Costa com João Pedro Visgarbi com Paulo do Vale. Rasga a defesa do Peixe, a bola para a grande área. João Carlos abraça o goleiro sozinho dentro da grande área. Você que nos ouve também em mais uma opção agora no Dial. A Bandeirantes está na faixa estendida do FM 86.3. Mais uma frequência para você acompanhar a melhor programação do Brasil. 12 minutos e meio, segundo tempo em Ribeirão, por enquanto, 0-0. Super FM em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Domina Felipe Júnior, está na ponta, a bola passa aqui. Não pega ela, Juliano. Cai atrás com o time do Botafogo ainda, com o zagueiro. Lucas Dias domina, inverte bem a passada. Para Chapo. Chapo no peito, entrega para trás, a bola volta. No meio campo recomeça com o Fábio Sanches. Domina e vem arrancando
arrancando o time do Botafogo. Na defesa, bola curtinha para Chapo. Chapo toca a bola para Jean Vitor, linha de fundo. Enfia na meia direita de primeira. Belo passe, Leandro Pereira. Tenta na ponta, a bola não chega. Alexandre toca para fora. Na jogada, o Aderlan. É lateral, ataque do Botafogo. No futebol é gol. No Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. 13 segundo tempo, 0-0 Ribeirão Preto. Lateral pro Peixe, aliás, pro Botafogo para fazer a cobrança. Já feita na esquerda a jogada. Linha de fundo, domina a bola, vai tentar bater para trás. Jean Vitor já recebe. Tocou o Lucas Dias, tentou bater. Na direita, a bola pro fundo. Tentou, Tárcio dominou o lateral. Balançou para cruzar. Dominou, recuou, devolveu a bola. Linha de fundo, Bádio, na área a bola. Ajeitou, Lucas Dias bateu. João Paulo saltou, ela passou. Perto de mais um canhão. Assustando o goleiro do Santos na grande área, Miliose. Aparecendo como elemento surpresa o zagueiro da equipe do Botafogo, numa infiltração que deixou o volante João Schmidt comendo poeira, invadiu a área e a bola ainda raspa a trave na finalização. Por muito pouco não abre o placar a equipe do Botafogo. Daqui a pouco, duas novidades do Santos, 2 reforços fazendo suas estreias, Otero e William Bigode. 14 minutos do segundo tempo, Rafael Oliveira. Ó, ataque do Peixe, Furque, domina 3, a marcar, perde a bola. Também tá isoladinho, chamar até você para falar sobre isso. O Furque tá isoladão, tá vivendo de resto. Vai trocar já o Fábio Carilli, 2 mexidas. Rafael Oliveira. E a grande curiosidade é entender qual é a ideia do ponto de vista tático. Se é dar auxílio pro Furque, tendo um segundo atacante mais próximo, como pode ser o William Bigode, ou trocar pro William Bigode jogar como 9 de movimentação. O Botafogo vem na resposta, Matheus domina puxando pela camisa, vantagem, Alexandre na esquerda, driblou, tocado, é falta. Quando gira Pituca, comete a falta, Miliose. E realmente faz a falta em cima da marcação do Alexandre. O Alexandre deu o drible para a esquerda e o Pituca chega atrasado, marca a falta em uma posição perigosa para a equipe do Botafogo. Daqui a pouco a confirmação de quem sai para as entradas, de Otero e Bigode no Peixe. Já a mexida, pediu para esperar o Carilli. Primeira cobrança de falta e vem bola para a grande área do Santos. Com amortecedor HG Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul pela frente. Otero e Bigode ficam aqui ainda esperando a vez de entrarem. 15 minutos do segundo tempo. É falta para o Botafogo. Prepara a cobrança, o camisa 10, Leandro Maciel. Para bater de pé direito dali, dá para tentar o chute direto até, hein? João Paulo encostou na trave direita, sobe o muro, tem 2 jogadores ao lado, encostou Jean Vitor, lateral esquerdo, cochichou alguma coisa com o Leandro Maciel. E as mexidas já, primeira cobrança de falta. 2 mexidas no Peixe, 15 minutos e meio, segundo tempo em Ribeirão. Jean Vitor, pé esquerdo, toma mais distância do que o Leandro Maciel. João Paulo preocupado, outro foi lá, passou o Chantilly, posicionando a barreira. Sobe o muro João Paulo, 2 jogadores dentro da grande área, 16 segundo tempo, autorizada, Leandro Maciel saiu da bola, Jean Vitor, autorizado, levantou para o gol, tira a defesa na grande área, João Schmidt tirou daqui, de bico alivia, sobe de cabeça na marcação, toca Pedrinho, pediram um toque de braço, na direita a sobra do Santos ainda, dá o tapa na frente, ganha Guilherme no fundo, Furque perde no meio, domina, Juliano com ele, dá no fundo, passe errado, Carrinho na bola por baixo, se antecipa na marcação e bota para fora aqui atrás, a defesa do time do Botafogo. Agora serão feitas as mexidas, ainda não? Santos tem pressa, lateral para a grande área, bola para Furque de cabeça, toca na bola e manda para fora aqui o zagueirão. Chapo na bola, voltou para escanteio. Agora tem as mexidas, Miliose. É isso, vamos confirmar as saídas da equipe do Peixe. Vai deixar o campo o camisa 9, Júlio César Furque, para a entrada do 20. Entra com a 20, William Bigode fazendo a sua estreia com a camisa do Santos. Outra troca no setor ofensivo, deixa o gramado. O camisa 7, Pedrinho, para a entrada do 22, Otero. As 2 mexidas no Santos. 2 trocas feitas pelo técnico do Santos, Fábio Carilli. Já eu ouço Rafael Oliveira. Tem escanteio o time do Santos, 17 minutos do segundo tempo. É a primeira rodada do Campeonato Paulista. Vem a cobrança de escanteio. O Otero, que é baixinho, já corre. O William Bigode foi lá, já está no rebote. O Otero também encosta.
Escanteio, o Santos continua atacando, 0-0 na grande área, Joaquim, lá dentro do Gil também, autorizada a batida, lá vem a bola para Gil, defesa tira a bola, sai da grande área, voltou para a direita, Aderlan domina, bateu cruzado, espalma João Carlos, de cabeça, Tássio botou para escanteio, um defesão do João Carlos, um canhão do Aderlan, escanteio, Santos na esquerda, Miriose. No rebote do escanteio, o Aderlan não pensou duas vezes, ela sobra do jeito que ele gostou, a finalização foi forte, João Carlos, mesmo com muita gente na frente dele, espalma essa bola e manda para mais um escanteio para o Santos cobrar. 18 minutos do segundo tempo, o Santos vai para cima, 0-0, escanteio, Peixe cobra, Gil permanece lá na grande área com Joaquim. Otero, pé direito daí, lado esquerdo, hein? Ele bate com veneno, com efeito, quem sabe até tentando um gol olímpico. 18 minutos, Otero autorizado, partiu fechadinha, primeira trave, tira a marcação aqui atrás, bota pra fora de cabeça no meio, Leandro Maciel, é lateral, ataque do Santos na esquerda, CN Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cncapital.com.br/bandeirantes. Para fazer cobrança, entrará pro Peixe na esquerda, Felipe Jonathan, tá todo mundo marcado, reversa para trás, ele volta a bola, tá no meio campo com o Joaquim, na ponta pede Aderlan, Gil encosta, toca Joaquim para Gil de novo, 18h30, segundo tempo, Rádio Super FM, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Futebol Bandeirantes, Aderlan para direita, na grande área a bola, passa pelo bigode, vai para fora. Passou pelo bigode e pela perna também, né, Miriose? É isso, passou por ele sem qualquer vestígio de que ele tocaria nessa bola. A zaga é soberana na equipe do Botafogo até aqui, por isso vai segurando 0-0 em Ribeirão, segue tudo igual, Canhão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Botafogo no meio, a bola, Joaquim se antecipa e dá um bico, toca a bola para o ataque do Santos, meia direita para Pituca para a linha de fundo, para correr, Otero domina a bola, pede o William, bate, toca na marcação, domina a bola o Otero, vai da linha de fundo, domina marcado, cercado com o zagueiro em cima dele, Chapo daquela cobertura tradicional, volta o Otero a bola, começa com o Aderlan, 19h30, segundo tempo, Aderlan volta para Gil para Joaquim na esquerda ainda, faz a inversão, puxa a bola até Felipe Jonathan, que vira por dentro para Giuliano, domina a bola, meia esquerda, já recua, toca atrás da Schmidt, volta a bola para Joaquim, tá todo atrás o time do Botafogo, Santos aperta meio campo, domina sozinho o Gil prepara a jogada pela meia direita, vira a jogada curta, toca para João Schmidt, ele prepara o levantamento na esquerda, dá aquela fatiada legal, entrega a bola para Felipe Jonathan que recua, dá douradinha, bola para Guilherme, na linha de fundo, inverte a passada meia direita, domina Aderlan, colocou na grande área a bola, bigode, posição legal, para trás a bola para Otero, botou no peito, não chuta, domina no peito, vai tentar cruzar, botou a mão na cintura, dominou, recuou, tocou do lado pro Aderlan de novo, para cruzar, levantou pro gol, toque de cabeça, na trave, olha a sobra, voltou, tira a defesa aqui atrás da sobra, recuperação, volta pro time do Botafogo, o Santos aperta, quase saiu o gol do Santos, na direita, liga de fundo, Aderlan para cruzar, levantou, toque no meio, toca a defesa de novo, ela sai no meio campo do Botafogo, perdeu Maciel, rebote, voltou, Joaquim ajeitou, bateu, tocou na defesa, reboteou na esquerda, para Guilherme, vai no fundo, levantou direto, a bola saiu! Que blitz, que pressão do Peixe, Miriose! Fechou o tempo na área do Botafogo, o Santos mandou muita gente pra área numa sequência de 3 finalizações, o Guilherme não conseguiu completar pro gol na pequena área, ele e William Bigode estavam por ali, o Santos passou perto demais de abrir o placar, Rogério. Rafael Oliveira, o Santos cria uma grande chance, 21 segundo tempo, 0-0 e as mexidas feitas por Carille. Rafa. Primeiro momento de maior pressão, né, de blitz do Santos. Acho que o grande ganho é a bola parada, é ter o Otero que num time que tem os zagueiros como Gil e Joaquim fortes no jogo aéreo, a presença do Otero pode potencializar essa arma, que parece importante se a gente for olhar para o jogo. Eu tenho sérias restrições em relação ao Otero em termos de bola rolando, assim, acho que é um jogador que tem várias limitações, mas essa batida dele de fora da área ou o cruzamento para a área pode virar uma opção importante. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Peixe para a grande área, a bola dominou, Guilherme caiu pedindo pênalti, a bola foi para fora. Só tiro de meta, Miriose. É isso, só tiro de meta. O Guilherme seguiu brigando, mas é ele quem toca na bola com o peito antes dela se perder em linha de fundo. Tiro de meta Botafogo, 0-0 Ribeirão.
Negueba vem, Thiago Alves é outro, é isso, Milhose? Ele e o Thiago Alves, o Negueba e o Thiago Alves. É isso, daqui a pouco 2 mudanças no ataque do Botafogo. 2 atacantes, o português Thiago Alves, também Emerson Negueba. Agora sai o 7, Douglas Baggio, para a entrada do 19, Emerson Negueba, primeira mudança no ataque do Pantera. Vamos ver quem vai sair para a estreia do camisa 20, português, o Thiago Alves, que jogou alguns anos no futebol japonês e agora vai fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo, sob a tutela aí do também português, o técnico Paulo Gomes. É o Alex, camisa 11, que sai do campo, então troca dupla no ataque do Botafogo, entra o 20, Thiago Alves. Canhão. O Paulo Gomes deu troco também, trocando 2, Rafael Oliveira. É fôlego novo para as duas pontas, né? O primeiro tempo eu gostei bastante da atuação do Alexandre, acho que fez um bom jogo, como o lado esquerdo, o Jean Vitor fazendo uma ótima partida, o Leandro Maciel deixando uma impressão muito boa nessa estreia, e agora o Thiago Alves deve fazer esse lado esquerdo, com o Emerson Negueba fazendo a ponta direita. Com o Santos tentando pressionar um pouco mais, é importante para o Botafogo ter esse fôlego para atravessar o campo, nos contra-ataques, já que o domínio do Santos tem sido grande nos últimos 10 minutos. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 23 minutos é o segundo tempo com placar de 0-0 para Botafogo e Santos abrindo o Paulistão 2024. Com emissora da Barra de Barra Bonita na Rede Bandeirantes de Rádio. Às 8 tem São Paulo e Santo André. Com Ulisses Costa, João Pedro Visgarbi e Paulo do Vale. Coloca atrás de novo com o time do Santos que troca passes. Aderlan vira. Toca Gil para Joaquim. Sozinho domina e vai com ela. Lado esquerdo aqui domina. Toca na ponta esquerda o passe. Puxa para Guilherme. Se desmarca, passa Felipe Jonathan. Domina a bola. Guilherme marcado, recua. Devolve a bola. Dá para Joaquim. Joaquim para Gil. Aderlan já vai abrindo. João Schmidt pede na meia esquerda. Gil caminha, domina, passa pelo meio campo, volta a bola, dá Joaquim outra vez, pressionou em cima dele o Emerson Negueba, de primeira toca Felipe Jonathan, bate na marcação, vai para fora, em lateral é bola para o Santos cobrar. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 24 do segundo tempo, 0-0 para Botafogo e Santos abrindo o Paulistão. Paulistão na Rede Bandeirantes de Rádio. Bola de volta aqui atrás com o peixe para o Aderlan. Na direita, no fundo, para William Bigode. Forte demais, a bola vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta, a bola para o Botafogo jogar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Botafogo e Santos vão se enfrentar ainda mais 2 vezes esse ano, né? Vão jogar a Série B. O Peixe conseguiu cair para a Série B e o Botafogo fez até uma Série B razoável, né, Rafael Oliveira? Com um ataque com muitos problemas, mas uma campanha estável ali na maior parte do tempo. Leandro Maciel, na esquerda, a bola para Negueba, entrou na grande área, tentou demais a bola, João Paulo! João Paulo! O Emerson Negueba dominou, saiu, João Paulo saiu no pé dele para pegar. Que chance perdeu o Botafogo na cara do João Paulo Biriosi. Ele tinha tudo para correr com a bola e fazer a finalização com tranquilidade, mas adiantou demais o Emerson Negueba e ficou fácil para o João Paulo crescer para cima dele, travar o ataque do Botafogo e, claro, salvar o Santos como ele já vem fazendo desde que veste a camisa do Peixe. Beto Rebeca na central técnica, Rafael Palmeira, mesa de som, estão marcando. Em Ribeirão Preto, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio é o segundo tempo. Abrindo o Paulistão. Sai mal o Botafogo, Juliano ganha. Na área a bola para Guilherme. No peito, o Otero girou, vai bater, tocou girando e o Otero é gol! Gol! Do Botafogo na meia esquerda, Juliano toma a bola, põe pra dentro, fechavam lá dentro pedindo Guilherme e Otero. Otero se antecipa, põe no peito e gira pra fazer o gol do Peixe em Ribeirão. Otero, 1 pro Peixe, Botafogo 0. João Carlos não tem jeito, tá feito.
1-0 Peixe. Otero na sua estreia, põe no peito, tira e faz 1-0 pro Peixe, Miliose. Num golaço em Ribeirão Preto, no primeiro do Santos na temporada. Destaque primeiro pro lançamento de Juliano, que na projeção coloca essa bola no peito de Otero, que ganha com 1,65 m no meio de 2 zagueiros, vira e faz um golaço de voleio para abrir o placar em Ribeirão Preto e fazer o gol importantíssimo e dar a carta branca para Carille. Pode me colocar porque eu tô aqui e não sirvo só para bola parada. Otero abre o placar em Ribeirão Preto, Rogério. 1-0, um belíssimo gol do Otero. O Santos está na frente, Rafael Oliveira. Um belo gol, jogada inteira, né? Porque muito boa interceptação do Juliano, a forma como ele consegue cortar um passe que não foi bom na saída de bola pelo lado direito, ali com o Lucas Dias, e a visão de jogo para fazer esse lançamento para uma infiltração em diagonal. Algo que não é muito a característica do Otero, né? Mas apareceu dentro da área e foi muito bem, porque ele consegue girar, finalizar bem. Um belo de um gol do Santos, que nesses últimos 20, 25 minutos dominava a partida. O Botafogo tinha acabado de ter a sua principal escapada em velocidade. O Negueba não aproveitou, o Otero aproveitou do outro lado. Estrela Bet é a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Está com site novo, www.estrelabet.com. Botafogo ataca do fundo, bola com o Negueba, sai o escanteio. O Botafogo vai pra cima e ganha escanteio, Biliose. Tenta responder o Pantera, com velocidade, já se mandou pelas pontas e descola um escanteio para quem sabe tentar empatar esse jogo. Ainda tem tempo o time da casa. 28 minutos. 28 minutos. Vem a cobrança de escanteio. O Otero fez o gol, arrancou a camisa. É claro, já tá pendurado com cartão amarelo, né? Só isso, arrancou a camisa. O jogador profissional parece que não sabe disso, né? Cruzamento na ponta, jogada lá pra dentro, sobe de cabeça, tira na grande área, a bola Joaquim, defesa do Santos, atento 1-0 Peixe, ficou na sobra com o Otero, caiu, vantagem pro Peixe, ó a bola pro Guilherme, sai do próprio campo, no meio vem William Bigode fechando, dominou, Otero com ele, Guilherme vai no fundo, ele pisou na bola literalmente, e ele deu um toque de calcanhar pro adversário. Guilherme, o cara que tá vestindo branco aí é do Botafogo. Se você puder passar pra alguém que tem a camisa parecida com a tua, vai ajudar muito, né, Miliose? Foi mal demais agora o Guilherme, que foi bem agora o Otero no último lance. O Guilherme foi de bisonho nesse lance pela ponta esquerda, porque ele tropeça na bola praticamente e já arma o que seria um contra-ataque do Botafogo. Ainda bem que a zaga do Santos estava bem postada, perde grande chance, agora foi mal camisa 11. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. E o Paulo Gomes, o técnico do Botafogo, já chamou a galera ali, né? Quem é o 21 do Botafogo, Biliose? Toró, lembra do Toró? Toró que jogou um tempo no São Paulo, base do Primavera de Indaiatuba, daqui a pouco na camisa no time do Botafogo, e o Casares também vai ser chamado na equipe do Peixe. Atrás o passe, limpou, Thiago recuou, Leandro Pereira bateu fraquinho demais. Chutação, ela fica fácil na mão do goleiro João Paulo. 29 minutos e meio, segundo tempo, 0 não. 1-0, o Santos está ganhando. 1-0, o Peixe vencendo o jogo em Ribeirão Preto. No futebol é gol. No Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Em Ribeirão Preto a bola rola, o relógio não para. 30 segundo tempo. Abrindo o Paulistão 2024 em Ribeirão. Otero, Santos 1, Botafogo 0, Enzo Ortega. Canhão, com a vitória para cima do Bragantino, o Água Santa assume a liderança do grupo B. Já o Massa Bruta fica em último do grupo C. Opa, duas mexidas, duas de cada lado, 4 no total, Biliose. Vamos lá, Canhão, começando com as mexidas na equipe do Peixe, porque vai entrar o Casares com a camisa 17 para a saída do 10, Juliano, o assistente da partida até aqui. Outra troca na lateral direita, saiu 4, Aderlan, para a entrada do 14, Rainer, também estreante na equipe do Santos. No time do Botafogo vão entrar também 2 jogadores, o 23, o Alisson, e o 21, Toró, daqui a pouco no Pantera. Então o Rainer no lugar do Aderlan e o Casares no Juliano. É isso? É isso. E na equipe do Botafogo a gente já consegue ver que o Tássio deve deixar o gramado com a camisa 2.
e também teremos mais uma mudança, porque o Botafogo vem com 2 alternativas para a segunda etapa. O 23, o Alisson, portanto, entrando no 2, Tássio, e outra mudança é a entrada do camisa 21, Toró, para a saída do Lucas Dias, que abandona a zaga com a camisa 3. Bom, aí o Paulo Gomes abre mão dos 3 zagueiros e vai para cima. E o Carille mexe também no Santos. Rafael Oliveira. Tem alguns pontos que indicam de forma interessante aí para a temporada. Por exemplo, o Juliano saindo para a vaga do Casares. É claro que o fato do Santos estar vencendo contribui para essa mudança. Em outro cenário, talvez os dois pudessem jogar juntos. Vamos ver o Casares. O Casares é um jogador de uma enorme capacidade técnica, né? Mas de muita dificuldade nos últimos anos para mostrar regularidade. O Botafogo é que arrisca um pouco mais, não poderia ser diferente. Abre mão de um dos zagueiros, sai do trio de zaga, vai para uma linha de 4, o Alisson entra como lateral pela direita, deixa de ter 3 zagueiros e coloca um atacante a mais com o Toró, que provavelmente vai encostar no Leandro Pereira. Lá à frente o time do Botafogo, Negueba recua a jogada e volta para o zagueiro, tá com 2 agora zagueiros, o Botafogo, bola aberta na esquerda, fica para a jogada para Chapo no fundo para Jean Vitor, mais pro fundo a bola, recebe de primeira, bate na marcação, Thiago, tentou, prendeu a jogada, a bola vai para fora pela linha lateral, ela toca na marcação com o time do Peixe, Rainer não consegue tocar nela, lateral para fazer cobrança, vai colocar na grande área essa bola, o Jean Vitor, lateral esquerdo do Botafogo, 33, tabelinha feita, Jean Vitor para trás, tentou Maciel, não domina a bola, camisa 10 do Botafogo. Casares fecha aqui atrás com o Otero, domina na marcação com 2 em cima. Volta pressionando a jogada, vem o William Bigode para tirar daqui, caiu, não houve a falta. Tomou Leandro Maciel, para trás a bola, tentou ganhar, perde na sequência, jogando o time do Botafogo com o Toró. Pinta contra-ataque do Peixe, bola aberta para a esquerda para Guilherme. Chute forte. Fura aqui o Alisson, volta marcando em cima dele, Guilherme dominou, encarou no mano a mano, rolou para trás a bola, bateu pro gol, mandou para fora do gol, Felipe Jonathan. Ele veio de trás, já chegou cansado, com a língua no queixo e mandou para fora, Miriose. Chutou de qualquer jeito, né? Essa é a verdade, não conseguiu acertar a bola com precisão o Felipe Jonathan e a bola por pouco não sai para lateral. Um chute sem direção, sai sem perigo, o Santos vence por 1-0 em Ribeirão. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. 34 do segundo tempo, Rafael Oliveira comanda na Rádio Bandeirantes. Rafael Oliveira, 1-0, Peixe vencendo em Ribeirão, Rafa. E a tendência é que a reta final de jogo seja bem movimentada, porque agora o Botafogo fica com o time mais ofensivo, vai formar praticamente um quarteto de atacantes ali na frente. O Toró entra para jogar por dentro, encostando no Leandro Pereira, mais os 2 pontas. O Botafogo vai arriscar e o Santos vai ter espaço para contra-atacar. Botafogo tenta a jogada no contra-ataque, trava a defesa aqui atrás, põe o pé e manda para fora. João Schmidt, lateral ataque do Botafogo na esquerda, para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG, por quê? Ora, porque é na carta. Domínio do Maciel, bateu direto pro gol, longe demais, ela fica fácil para João Paulo pegar, tranquilo dentro da grande área. Difusora FM em Imbituba, é a rede Bandeirantes de rádio. Já tem São Paulo e Santo André, Morumbis com Ulisses Costa, com João Pedro Biscarbi, com Paulo do Vale. Já terminando o jogo do Peixe com Botafogo e Ribeirão Preto. Por enquanto 1-0 Peixe vencendo o jogo. Gol do Otero. João Paulo cobra o tiro de meta numa velocidade, sem nenhuma pressa. Já levanta essa bola para o ataque do Santos. Bigode sobe de cabeça, se abaixa. Toca atrás, sabe o Santos. Rebote e volta no campo do Santos ainda. Diego Pituca volta para Felipe Jonathan. Bate travado, toca em 2, espirrada. Fica na esquerda jogada para João Schmidt. Já vira para frente esse passe. Bela bola para Bigode. Bigode recuou para Felipe Jonathan. No fundo para Guilherme. Casares e Otero atrás, dominou o Guilherme, tá na área, na esquerda, mano a mano, bateu no meio, vem à frente o zagueiro Fábio Sanches, tira dele, toca na marcação com 2 em cima, já recua, devolve atrás com o lateral, toca na bola pela meia direita, levanta para frente essa bola, tenta Toró, virou Leandro Pereira, vai na bola, a vantagem ficou pro Botafogo na direita, Negueba vem com ela, puxou marcação, levantou no gol na mão do João Paulo, fraquinha dele, Miriose. E o Negueba perde mais uma chance, é verdade que só tinha ele e mais um atacante nesse ataque do Santos, mas o cruzamento foi fácil nas mãos de João Paulo, que agora ganha uns instantes, né? Reclama ali com quem tá fora do campo, tenta ganhar os minutos para abafar essa equipe do Botafogo que buscava o empate em Ribeirão. Em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, a bola rola, o relógio não para. 36 é o primeiro tempo. Placar do Paulistão na primeira rodada em Ribeirão. Botafogo 0, Santos 1. Enzo Ortega. Canhão em clássico catarinense, o Criciúma vence e goleia o Figueirense pelo placar de 4-1.
Já tem São Paulo e Santo André. Às 8, bola rolando o estádio do Morumbi. Ulisses Costa, João Pedro Visgarbi, Paulo do Vale. Botafogo ataca a bola para a esquerda. Leandro Maciel domina a jogada, são 7h45 da noite. Recua a jogada, camisa 10 do Botafogo. Serve no meio campo, já volta a bola para Fábio Sanches, que toca na lateral direita. Abertão, o Alisson já fecha aqui. Dá na linha de fundo a jogada para o Emerson Negueba. Encara a marcação, em cima dele volta Guilherme. Domina Negueba, balança de um lado para o outro. Gira, não toca, já recua. Devolve a bola pela meia direita, puxa para Matheus Barbosa. De volta o passe da ponta para Negueba, de volta. Tentou fintar, tocou a bola para fora Guilherme. Lateral, bola, ataque é do Botafogo. 37, primeiro tempo. Negueba já remessa com o peito, Leandro Maciel de volta para Negueba. Evita que ela saia no fundo, bateu cruzado. Toca no Guilherme, saiu em escanteio. Escanteio, Botafogo na direita, Miriose. E quem sabe na bola aérea o Botafogo vai montando o Marapuca contra o Santos. Consegue o escanteio e prepara mais uma mudança. Vai entrar daqui a pouco na equipe do Botafogo, camisa 15, Carlos Manuel. Essa vai ser a última troca feita pelo português Paulo Gomes no Botafogo. Primeiro escanteio para o time da casa, 37 minutos e meio, dependendo do que acontecer no escanteio, nem troca. 37 e meio, segundo tempo, Santos vence o jogo 1-0. João Paulo posiciona a sua defesa, lá vem a cobrança. Maciel na bola, autorizado para Fábio, de cabeça no gol, tá na grande área, vivo de cabeça completa a defesa, a bola voltou fora da grande área, na esquerda pro Alisson, já recua, inverte a passada e toca na ponta direita, a bola Matheus Barbosa, na linha de fundo, Leandro Maciel, devolveu para Fábio, ele finalizou de cabeça, bateu na cabeça do Gil e saiu, escanteio na esquerda pro Botafogo, Miriose. O cruzamento veio desviado e ficou muito longe pro Leandro Pereira buscar a finalização, mesmo assim ele cabeceia no desvio do Gil, conquista mais um escanteio pro Pantera. 38 minutos, vai na pressão, Botafogo atrás do empate, tem muito jogo em Ribeirão Preto ainda. Bate o camisa 10, Leandro Maciel, permanece na grande área, Chapo e Fábio Sanches. Os zagueiros grandões fecham aqui dentro também. Agora vai ser feita a troca pelo jeito, né? Parece que é isso, vai entrar em campo o camisa 15, Carlos Manuel. A arbitragem agora paralisa para a saída do camisa 8, Matheus Barbosa. Entra o 15, Carlos Manuel, a última mudança do Botafogo. Escanteio na área, a bola, toque no meio, João Paulo não sai, Negueba tentou, cabeça de canela, Guilherme, apareceu o Pitu que botou pra fora, dá um bicudão, botou pra escanteio de novo, Botafogo aperta e ganha, acho que é o 15º escanteio, né, Milhosa, é isso? Pelo menos o terceiro na sequência, né, pra equipe do Botafogo, que tá dando um calor na grande área do Santos e segue conseguindo esses escanteios. João Paulo dá uma bronca geral ali, quer colocar essa bola pra frente, não pra trás. 39 segundo tempo, 1-0, Santos ganha escanteio, Botafogo manda todo mundo para dentro da grande área, aí todo mundo se enrosca, tem mão aqui, enrosco ali, cutucão daqui, vai lá o árbitro e chama a atenção da galera, dá uma bronca ali o João Vitor Gobi, o árbitro do jogo. 39 do segundo tempo, bate escanteio, Leandro Maciel, vem ele para fazer cobrança. Chapo pede, é pra ele, passa, ó o rebote, fora da grande área, não dá pra bater não, tocou na ponta Carlos Manuel, entregando pra Jean Vitor, levantou, João Paulo do Alto acompanha, dá um tapa, a bola fica na direita ainda, tá viva, tá em campo, evitou a jogada pela direita, ficou pro Negueba, balançou, cruzou pra Chapo, tirou de cabeça na casquinha, mandou pra fora essa bola aqui dentro, resvalando, tirando na grande área, Rainer, lateral com pressa cobrada pelo Jean Vitor com o time do Botafogo, quase 40 segundo tempo, devolveu na grande área, a bola de cabeça, Pituca afasta, não pega o William Bigode, a bola volta, rebote meio campo ainda, domina o Alisson sozinho, já recua, toca na esquerda ainda, para Toró, tentou a jogada pela meia direita para o Alisson que devolve, começando pelo meio do campo, no futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi, abra sua conta. Na indecisão, bola para a grande área, para Gil, chegou João Paulo, na indecisão vem Leandro Pereira, vai pintar o gol de empate para fora! Gil, João Paulo, não conversaram a mesma língua, quase sai o gol de empate do Botafogo, Miriose. O Gil moscou e o Leandro Pereira estava muito esperto para dar esse bote. Ele e o Thiago no lance, os dois tinham toda a liberdade porque o João Paulo também estava vendido. Mas na dividida o Thiago chutou essa bola sem direção, sem levantar a cabeça. Manda para fora num chute feio, desperdiça uma grande chance de empatar o jogo a equipe do Botafogo. Aí se o Thiago faz, ele tá impedido, né? O João Paulo tava à frente, só aí tem um jogador. Exato. A sorte dele é que ele não fez o gol também, né, Rafael Oliveira? Mas que enrosco agora, que pichotada do João Paulo e do Gil, hein? Sim, e aí dando uma grande chance pro Botafogo. Será que o Gil gritou sai, Cássio?
No hábito, na força do hábito, tanto tempo falando isso, não duvido. Mas o Botafogo domina esses minutos finais. É pressão e a pressão é forte pro Santos. E vem de novo, ó. Negueba na direita, Guilherme em cima, dominou Negueba, 41 segundo tempo. Já recua, dá pro Alisson, lá para a bola, Gil acompanha. Rainer furou! Tocou na bola sim. O árbitro vai dar. Não, deu tiro de meta. O Rainer, não adianta. Se ele falar que fez por querer, é mentira, Meliosa. Ele furou feio, hein? Olha, ele furou, mas levantou a cabeça como se tivesse feito de propósito, né? Viu que não tinha ninguém ali perto da bola. Realmente eu vi que a bola ia sair para tiro de meta pro Santos. Saiu bonito para ele, mas que ficou esquisito no lance, ficou assim. Rádio Patriarca de Cacilândia, Rede Bandeirantes de Rádio. 42 minutos, quase 42 segundo tempo. Assim que acabar, em Ribeirão, direto para o Morumbis, com São Paulo e Santo André. Ulisses Costa, João Pedro Visgarbi, Paulo do Vale. João Paulo bota essa bola à frente. Sobre a cabeça, ganha na jogada Casares. Tenta na meia direita, o Bigode, rasga a defesa Fábio Santos. Toca no meio, Toró por aqui, vai fechar com o Negueba. No que domina, tenta driblar, dá aquela brecadinha. Parou, pensou, dominou, recuou, devolve e a bola começa atrás, voltando jogada pela meia direito, o Botafogo pressiona, domina pela ponta, parte à frente da jogada com Carlos Manuel, abre a passada do lado esquerdo, vai puxar a defesa na ponta com o Scapo domina, vai para a bola, o zagueiro dominou e caminhou na entrada da grande, botou na ponta para fora direto, linha de fundo, passe horrível, hein, Miliose? Mal demais, agora o ataque da equipe do Botafogo, a bola é lançada pra ninguém e ela sai em linha de fundo. Daqui a pouco, novidade do Santos, o venezuelano Tomás Rincon será a última alteração da equipe do Peixe. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Quem sai então no time do Santos? Sai o 11, o Guilherme, deixando o gramado, camisa 11, e entra o 18, o volante Tomás Rincon. Essa é aquela, Rafael Oliveira, para segurar no finalzinho? Certamente, para tentar bloquear um pouco mais essa faixa central também, além da experiência do Tomás Rincon. O time passa a ter um trio de volantes, né, com o João Schmidt, o Pituca e o Rincon. O que está faltando um pouco ao Santos, e até pelo desgaste do Guilherme correu muito no jogo, que não faltou foi entrega para ele, mas é justamente uma válvula de escape em velocidade, porque com Otero, Casares e o William Bigode, não é um contra-ataque dos mais velozes, e poderia castigar o Botafogo, porque o espaço está ali, o Santos pode matar o jogo num contra-ataque. E vem o Peixe no contra-ataque, na direita esse passe, liga de fundo, Casares fechou aqui, o Otero vem com ela, linda a finta, bateu pro gol, tira Fábio Santos pra fora da grande área, a bola voltou Leandro Pereira, de cabeça atrás, o passe é errado, tentou pegar essa bola aqui na ponta Casares, tem Felipe Júnior, então bateu pra ponta, a bola já havia passado a linha lateral, você ligado na Bandeirantes com RCI, Foz do Iguaçu, quase 44, 8 minutos pra rolar no estádio do Morumbis, tem São Paulo, Santo André, com Ulisses Costa, assim que acabar o jogo em Ribeirão Preto, Peixe aperta, a bola no meio, William Bigode vem com o zagueiro, girou falta. Bigode comete a falta, botando o pezão, comete a falta em cima do Carlos Manuel. O jogo está parado, peça para carro, moto ou caminhão. É Nakata, você já sabe por que não é? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 44, segundo tempo com tantas alterações. Tô chutando pelo menos uns 7 ou 6 de acréscimos. Pelo senhor João Vitor Gobi, já sobe a plaquinha. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 44,5, volta a jogada na marcação, meio campo do Botafogo na pressão, Santos volta aqui marcando para não tomar o gol de empate, domina a bola o zagueiro Bernardo Chapo, para a grande área, a bola Joaquim sobe, botou o cabeção, já tira, cai do lado esquerdo para Casares, Casares ajeita na barriga, do que prende a bola, puxa, pede a falta, enfiou no meio, para Bigode, na velocidade, driblou o goleiro, ela vai saindo na linha de fundo do lado esquerdo, volta pro gol, João Carlos, dominou o Bigode, não chuta pro gol, recuou, Pituca chegou, bateu longe, mandou para fora, quando driblou o Bigode, perdeu o ângulo. Pensei que ele fosse tentar bater por cobertura, perdeu a chance aos 45, Miliose. Era pro Bigode para lá dentro, porque quando ele dá esse drible, se tivesse acertado a bola com precisão, teria toda a condição de finalizar pro gol aberto, mas a bola saiu da área pelo lado esquerdo, ficou difícil a finalização e na sequência o Pituca manda para fora quando sobe a placa, mais 5 minutos de jogo. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. 45,30, tá acabando o jogo em Ribeirão Preto. Marcelo Peixe vai vencendo na sua primeira na temporada 24, já vencendo o gol do Otero. Vem no ataque o time do Botafogo. Passa a torada meia direita, volta a bola com o Negueba, entregando pro Alisson. Devolve na meia direita para Carlos Manuel, de primeira Leandro Maciel. Trava a defesa do Peixe, a bola espirra, volta no meio, vem João Schmidt. Brigou pela bola, a bola grita socorro agora, coitada dela. Na direita a bola com Toró, linha de fundo, pra Negueba, pra cruzar, limpou, pra canhota. Pra Toró, ajeitou, bateu no canto, fora! Ela passa
Isso aqui da trave direita. João Paulo tá rezando. Deu pra ver a sombra da bola na trave direita. Ela passou. Isso aqui da trave, Miliose. E a dobradinha ali do lado direito do ataque do Botafogo funcionou, com o Negeba e o Toró entrando com chance de finalização. Ele chuta essa bola forte, firme, e ela sai quente à trave, levando muito perigo. Por pouco não fez chover o Toró em Ribeirão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 46,5. Rafael Oliveira, o jogo vai até 50. O Santos vai segurando 1-0, Rafa. Foi econômico o árbitro nos acréscimos, né? Era para um pouco mais. Agora, o jogo muito aberto. O Santos teve a chance no contra-ataque, faltou um pouco da velocidade para o Bigode. E mesmo assim se antecipou o goleiro, mas perdeu o ângulo para finalização. E o Botafogo já teve algumas chances bem claras, né? Mais uma agora com o Toró. Sai jogando meu campo do Botafogo no meio. Domina sozinho Carlos Manuel. Já toca a bola para a ponta direita. Alisson domina, vem no apoio, enfiando na ponta. Emerson Negeba domina. Vai cruzar pro gol. Pede Leandro Pereira. Ele tenta driblar. Balança de um lado pro outro. Volta a bola para o Alisson. Na grande área, a bola Leandro Maciel. Girou para trás com 2 em cima. Foi travado. Vem Leandro Pereira. Rolou na ponta. Ajeitou para fazer. Bateu em cima da defesa. Jean Vitor pega a sobra. Arrumou. Bateu pro gol. João Paulo defendeu, voltou na ponta na grande área a bola, ajeitou, limpou, voltou para Jean Vitor, bateu direto, vai desviar de escanteio. Que bombardeio, quase sai o empate do Botafogo, escanteio, Miliose. Na base do ímpeto, da vontade, o Botafogo tá chutando tudo que é bola pro gol. E agora teve 2 oportunidades, primeiro com o Thiago finalizando em cima da zaga. E na sequência, uma finalização do Jean Vitor para uma defesa espetacular do João Paulo. Tava faltando isso nessa estreia do Santos e ganha escanteio, Pantera. Pouco mais de 2 minutos para terminar o jogo em Ribeirão. Santos vai segurando a vitória de 1-0. Escanteio para o Botafogo fazer cobrança. Vai bater de pé direito lá do esquerdo Leandro Maciel aos 48. Autorizada a cobrança. Levantou para Fábio Santos de cabeça. Tira aqui atrás o Joaquim. Bota o cabeção, tira a bola, sai da grande área. Rebote atrás, Carlos Manuel ajeitou. Chutou longe demais, ela vai para fora direto pela linha de fundo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Rádio Cacique de Capivari é a rede Bandeirantes de rádio. Primeira rodada do Campeonato Paulista. Por enquanto o Santos está vencendo o jogo Ribeirão Preto, placar de 1-0. Peixe na frente. Piratininga, Jaú, também na rede Bandeirantes de rádio. Pouco mais de 2 minutos para começar o jogo no Morumbis entre São Paulo e Santo André. Acabando aqui direto pro estádio do Morumbis. Ataque na marcação, volta a defesa aqui atrás com o Alisson pro Botafogo, tira. Bigode, toca na ponta, vem o Schmidt, bate mal na jogada, volta Alisson, dá para João Carlos, pressão em cima dele, o goleiro vai na bola e bate mal demais. Toca a bola para fora, ela ganha efeito, cai no campo ainda. Pituca domina, vai na bola, tropeça, tira o Alisson de novo, levanta a frente, 1 minutinho para acabar o jogo. De cabeça corta aqui atrás da marcação. Tomás Rincon domina a bola para o time do Santos, cadencia, segura, toca atrás da jogada, vira para Joaquim. Opa! Tomou pancada por trás, Joaquim. Toró bateu, acho que vai tomar cartão até, Miliose. É isso, mas parece que o árbitro do jogo não tá afim de mostrar o cartão. Claro que o cartão foi pro Otero, que tirou a camisa, depois mais nada, mas que a falta foi dura, foi demais em cima do Joaquim, que caiu reclamando bastante. Perdeu até a chuteira esquerda do zagueiro do Santos, vai lá se levantar. Aliás, ele não deu nenhum cartão amarelo, né? Aliás, deu cartão só do Otero, porque fez o gol e tirou a camisa, né? Só isso, assim, por disciplina, nenhum cartão, só pela questão da camisa mesmo, que ali ele não tem como evitar. Mas ele deixou o jogo correr o jogo inteiro, né? Tanto para evitar faltas quanto para evitar cartões. Cobra a falta, o Peixe, bola para a ponta lateral da defesa, tocou para fora. Olha pro relógio, João Vitor Gobi. Posição de impedimento primeiro, não tem lateral não. Vai terminar, vamos fechar 50. Pode ser o último ataque do jogo, esse do Botafogo, bola pro meio. Fábio Sanches, toca Carlos Manuel, dá de volta a bola para Fábio, vai no fundo, lá em linha de esquerda, para Jean Vitor, dominou lateral, cortou com o Thiago Alves fechando na meia direita, recua a jogada, volta a bola para meia direita, Carlos Manuel, já vira pro Alisson, linha de fundo para Negeba, última chance, dominou Negeba, entrou na grande área, pedalou, ganhou, ajeitou, cruzou pro gol, corte atrás do Pituca, rebote e volta, já tá com apito na boca, João Vitor Gobi, Casares segura, volta Felipe Jonathan, toca no meio, rebate a defesa, vem João Schmidt com o time do Santos, perdeu na primeira, não há tempo, acabou em Ribeirão. O Santos começa bem no Campeonato Paulista, venceu em Ribeirão o Botafogo, Morumbis, tem São Paulo e Santo André. Alô, Ulisses Costa.
Rede Bandeirantes de Rádio. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes